pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Cena 16. Hoje é algo que a gente vai ter que usar muito da nossa capacidade auditiva. O timbre é bom, o papo eu acho que vai ser bacana, vai ter polêmica, vamos falar de coisas como mulher negra, vamos falar plus size. Tem tantas coisas pra gente falar. Tem também tombos, baratas e papel higiênico também. Que isso, Bruno? Papel higiênico, tombo? Será que a pessoa é estambanada, né? É isso? É por aí. Essa pessoa, ela transita vocalicamente do gutural a drives de Janis Joplin. Oh Lord, once upon me a Mercedes-Benz. Já sabem quem Já é. sabem? Já sabem? Ai, eu não sou bom de mistério mesmo. Brunão, fala comigo, tu tá bem? Tranquilo, tranquilo. E os nossos cenas maníacos aí nos assistindo, dando sempre aquela força. A gente já pode falar o nome? Já pode. É. É. Eu vou deixar você falar o primeiro nome, que eu sei que o segundo você não vai acertar mesmo. Eu Quero treinei a semana toda. Quero ver. Aline Van Drack. Ó. Quase que perde o microfone dessa vez, Claro, mas foi. eu tive que Aí, ó. pontuar o cognitivo como? Me corrigindo todo instante. Tudo bem, minha querida? Pô, tudo ótimo, excelente. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito obrigada aí pelo espaço. Pô, a gente legal. tava ansioso pra te ter aqui, cara, pra escutar esse vozeirão aí. E além do vozeirão, a gente quer... Como eu posso dizer, Bruno? Te provocar um pouco. Tamo junto. A gente quer te provocar. Vambora. A gente quer saber como as pessoas vão ficar meio assim, de olhos abertos agora com o que eu vou falar. E muito. É? Aline polêmica é sinônimo. Ah, Só não me cancelem. ó, não vai cancelar ela, não. Mas não ligo também. É? Ela vai ser sincera que ela falou, tá? Eu quebrando as coisas já no início do podcast, Vai. quebrando as coisas. Bebe pra caramba, Quebrando bebe pra tudo caramba, já. cara. Viu? Bebe pra Estabanada aí, caramba. Ó, Prova. ó. Tudo. Ela nem quer falar no podcast, só quer beber ela já, ó. Ah, já aproveitei, né? De Porque ela graça. já tá acostumada com o bordão. Aline quebrando tudo. Literalmente. Vai. Aline, minha querida, cara, a gente vê aquela mulher no palco, tá? Com todo aquele empoderamento, com toda aquela potência, e a gente se questiona, né? A gente que somos indagadores. Essa palavra existe, Bruno? Existe. Existe? Indagador. A gente fica ali se perguntando quais são as referências, como que foi a infância, entendeu? Até porque quando a gente tá em cima do palco e fazendo um trabalho extraordinário igual você faz, as pessoas te enxergam algo pronto, né, cara? Vou gravar isso e vou ficar repetindo É? toda hora. Extraordinário, vai ficar um nojo depois que eu sair daqui. Uau. Mas infância, né, que você falou sobre infância. Eu, quando era bem pequena, eu achava que eu não podia cantar, né? Bem pequena, não. Vamos por aí da infância para adolescência. Eu achava que eu não podia cantar porque eu sempre tive a voz muito grave. E as referências musicais que a gente via nos meios, né, de comunicação, as mulheres tinham as vozes muito agudas. Então, se você não tivesse uma voz muito aguda para cantar, você não cantava bem. Tinha esse misto, né, essa ideia. E aí, meu pai, minha principal influência musical, personal, tudo, assim, foi meu pai. Ele falou assim, não, você pode cantar sim, ouve essa mulher aqui. E ele colocou justamente quem? Janis Joplin. Então foi uma boa sacada hoje, ó. Com certeza. Eu falei, pô, ela também foi muito, né, muito diminuída. Ah, essa mulher não canta, ela grita. Muita gente acha que drive não é técnica. É técnica vocal, sim, porque se você não souber fazer, em 10 minutos você tá rouco. Uhum. E aí começou a mostrar Tina Turner, Sister Rosetta. Aí eu já comecei a ouvir uns metalzão, porque pelo meu pai eu só ia curtir Pink Floyd, Eloy, Yes. Aí eu comecei a ir pro lado negro da força, o lado legal, né? Trash, Death, Black. E as minhas influências até hoje são as mesmas de quando eu era pequena.
Mas eu era muito tímida, como eu falei pra vocês. Até hoje eu tenho vergonha de algumas coisas. O que eu tenho que ter vergonha eu não tenho, né? Mas o que eu não tenho que ter vergonha eu tenho. Tinha vergonha de comprar papel higiênico no mercado. Tipo, eu achava que todo mundo ia falar assim, caraca, ela cagona, tá passando... umas ideias, né? É tipo, coisa de criança, né, mano, cara? tipo, pavor. E Mas pequena... essa timidez era só pontual, assim, Pra em termos de... tudo, velho. Se tu falasse assim pra mim, canta, eu ia travar. Mas em casa, meu pai botava no rec, olha aí, o velho é beça. Uhum, Fita cassete, rec, canta. Tudo que cantava, se você, o cocô entrou na boca, não sei o que, meu pai, ai, que lindo. Gravava. Era só bosta. Achava o máximo. E isso, querendo ou não, me incentivou a cantar a vida inteira. Eu não consigo viver sem. Seu pai era do ramo musical, alguma coisa do tipo? Meu pai tinha uma banda. Cara, meu pai tinha um cover com os colegas dele, mas que nunca se apresentou. Era um cover de ensaiar na garagem. Era um monte de velho barrigudo que botava lata de cerveja na barriga e ficava fazendo Renato Seus Blue Caps, Creedence, umas paradas assim. E essa era a noção, o exemplo que eu tinha de fazer música. Era fazer música porque você gosta, Sim. não porque... porque vai me dar muito dinheiro porque eu vou ficar milionária. Não, era por gostar, porque ali eu não era tímida. Eu era tímida fora do ambiente musical, assim. Mas se tivesse um evento, tivesse tocando uma música, eu tava lá felizona, amarradona, dançando. Então a música te ajudou a combater a timidez. Muito, muito mesmo. Hoje eu não me considero mais uma pessoa tímida, não. Ah, jura? Hoje eu não sou. Eu achei que fosse. Sou não. Tem mais isso, não. Mas você também já foi considerada uma super-herói às avessas aí, né? Você falou que era Batman do quê? Então, gente, essa história de Batman das Baratas, ela é engraçada. Minha mãe for ver esse podcast, com certeza ela vai ver. Ela não sabe dessa história até hoje, porque ficou entre mim e meu pai. Eu morava em Campo Grande, né, na época. No estado do Campinho, na época era bem mato, tava começando a fazer estrada. Então, a galera que fazia obra botava aquelas manilhas, né? E a gente brincando de pique-esconde, eu fui inventar de fazer o quê? Me esconder aonde? Dentro da manilha. Quando eu pulei dentro da manilha, ela era um pouquinho maior que eu, pra eu sair eu tinha que dar falei, vou lacrar aqui, vou me esconder aqui, ninguém vai me achar. Pois é, tava cheio de barata. Ai. Dentro da manilha. E era aquelas baratas bem cascudas. Que sabe? nojento. Então aí eu falo que eu sou o Batman das baratas, porque o Batman foi no morcego, eu fui nas baratas. E eu desmaiei, cara. Caraca. A treta toda é que as baratas Pavor. começaram a andar em mim e eu desmaiei. E aí, criança junto só faz merda, né? Tem muita gente que vendo aí já vai quase querer desmaiar com essa história aí. Gente, eu tenho um pavor de barata que vocês não têm noção. Até hoje eu choro, eu travo, eu não consigo nem matar. Eu travo. Eu já quase morri por causa de barata. E aí, eu desmaiei, meus amiguinhos foram correndo chamar meu pai, que tava no bar enchendo a cara. Meu pai meio que na hora não acreditou, aí quando viu que o negócio tava sério, ele foi lá e me tirou e nunca contou isso pra minha mãe, porque minha mãe não sabia que ele tava no bar bebendo. Caraca. Agora ela sabe. Agora ela sabe, mas já morreu também. Dá Ninguém nem pra vai mais brigar. Essa Vai pergunta foi cobrar. culpa do Rominho aqui que me fez falar isso. Mas, ó, gente, eu sou zero frescura com isso, gente. Viveu muito bem, morreu muito bem. E tenho muito orgulho dele até hoje. De tudo que ele foi como pai pra mim. Cara, minha principal referência. Aham. Eu não estaria cantando, não estaria aqui hoje Sim, conversando com vocês sim, se ele não sim. tivesse. Assim, eu acho que a criança, quando tem a experiência de uma banda em casa, não é o pai cantando, não, é uma banda em casa. Sentir ali, sabe, o grave do contrabaixo. Essa experimentação é muito única, cara. Eu acho que a experiência... O cara pode ser nem pra música depois, mas ele entende a música de outra maneira, eu acho, né, cara? E meio que eu tinha aquela ideia de que eu tava realizando o sonho do meu pai fazendo música, Sim. sabe? Tu acredita que meu pai morreu, ele nunca foi num show meu? Não Caraca, conseguiu nunca. ir. Ele via, né, os vídeos, as coisas, porque ele não conseguia por causa de tempo de trabalho Uhum. e tal. E ele contava pra todo mundo, ele se gabava muito. Tipo assim, caraca, minha filha tem uma banda. E na época era uma banda de gutural e nem era tão direitinho, gente. Era um cover de Anthrax, cara. Thrash metal? Isso. Caraca, E eu cantava old school isso aí. mal, cara. Mas era orgulho do meu pai. Ele contava pra todo mundo. Minha filha toca.
Isso aqui, tá todo mundo assim. E ele nunca conseguiu assistir um show, tu acredita? Sim. Eu tava lembrando disso esses dias. Porra, meu pai nunca foi num show, não conseguiu ir. Morreu antes de ir. Não, Nossa, não é pra ficar bad, não, gente. você tá orgulho. falando com uma energia muito pra cima sobre isso. Sim, Até sim. porque deve ter sido uma experiência sensacional pra você. Deve ter Muito. tido muitas alegrias. A satisfação da alegria faz isso, né? Quando a gente enxerga para os que já foi de uma maneira melhor, né? Quando a gente sugou o máximo, né, Sim, cara? Do sim. amor, da fraternidade entre as pessoas, né? É essa educação que ele deu. Sim. Eu vivi... Meu pai teve 10 infartos, cara. Olha isso. 10. Ele falou, eu vivi tudo que eu quis viver, eu usei tudo que eu quis usar, eu viajei pros lugares que eu quis, então você curta a sua vida ao máximo que você puder, com responsabilidade pra você não se machucar e não machucar os outros, mas viva mesmo, porque quando eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu fiz tudo que eu quis fazer. Lindo isso, E cara. é isso, velho. A gente tem que entender que a única certeza que a gente tem Sim, é essa, né? Sim. Não que você vá fria, não vai sentir. Não, é importante você saber que você tem um ciclo ali e aquilo ali vai acabar. Então, aproveita as pessoas enquanto elas estão vivas, faça o que você tiver que fazer. Fala enquanto que tá ama, vivo. caralho. Fala Abraça. que ama, abraça. Resolva seus problemas, né? Não durma sem resolver seus problemas. É isso. A gente só Melhor deixa pra coisa. resolver os problemas, perdoar e deixar tudo de lado, na maioria das vezes, quando a pessoa morre. Uhum. Que a pessoa esquece. Aí vai no enterro, vai no velório. Ali esquece, mas podendo fazer isso em vida, né? Não, e morre e virou santo. Sim. Porra nenhuma. Eu falo até hoje, assim, meu pai foi um excelente pai, um péssimo marido. E minha mãe também fala isso. E assim, e não só meu pai, a minha família é uma família muito musical. O meu tio, ele toca, é o Carlinhos Sete Cordas, ele toca samba, ele tocava com a Beth Carvalho, com o Zé Cavalcante. Então, assim, eu cresci num meio que era samba, pagode raiz de um lado e heavy metal, metal, rock and roll do outro. Não tinha como eu não seguir pra música, cara. Turbilhão, cara. Um turbilhão. Como, cara? Sendo bombardeada, né? E é muito bom, gente. A arte, ela salva, cara. Quando as pessoas entenderem que cultura e educação é um negócio que anda junto, acho que a gente vai melhorar muito como ser humano. Se desprender da arte, se desprender da cultura. Não que você tenha que só fazer, mas consumir. Quando a gente entender isso, a gente melhora como ser humano, cara. Nossa, ficou um papo bonitão agora, Ficou. né? Os gregos falavam que se a nação, né, não tiver suas referências culturais, você deixa de ser nação, né? Porque acaba as referências, os signos sociais. E a cultura é o que permeia a sociedade para um novo objetivo. Se a sociedade não tiver um novo objetivo, ela para no tempo. Se você não tiver referência de passado, dos seus aspectos culturais, as gerações não se renovam. Quando se renovam, é em decadência. E eu acho que a proposta um pouquinho desse podcast, desde o início, né, Bruno, foi trazer gente que faz cultura, que faz arte, que se conecta com o outro, porque a arte é isso, gente. A simplificação da arte é isso, salvar o outro. E você, usou sabiamente ali, falando que a arte salva. E é isso que a gente... Eu não sirvo só de mau exemplo aí, ó. Alô? Nega. A Aline salva com a sua música, né? Pô. Se considera também bem carinhosa, né? Mas tem uma virada de chave que você fala aí quando tem as crises de TPM. Falaram que Aí- ela é um ursinho, mas... Um ursinho, mais... carinhoso até a TPM. Acabou com a minha moral aqui. Aí não vai salvar mais ninguém, né, nesse momento. Não, eu reconheço hoje que eu sou uma pessoa insuportável, cara. Não sei como é que o pessoal da minha banda me aguenta de TPM, velho. Eu brigo comigo. Eu descobri que eu tinha TPM, que eu brigo comigo mesmo, sozinha. Tipo, ninguém entende. E aí você acha que TPM é frescura, né? Até você entender realmente o que é. Mas, cara, eu sou insuportável de TPM. Só chocolate, que dá aquela... Meu marido já chega com chocolate, mano, que ele já sabe. Malandro, né? Mano, ele é. Malandro, Ele já marca lá na tabelinha lá, ó. 10 anos, cara, ele já sabe, já me atura. Mas isso é químico, a questão do chocolate? Tem uma questão, né, tem uma substância que libera, né, que
substitui, né? Que dá um prazer, um relaxamento. Pô. Se não for psicológico, porque pra mim melhora com chocolate. Eu fico olhando só tentando captar pra ver. Entender a gente nunca vai entender, né? Aí isso daí é impossível. É superficial pra gente. São os hormônios, gente. E é um negócio que vem todo mês, né, cara? Não, e é extremo. Ao mesmo tempo que você tá muito feliz, tu começa a chorar, cara. Aí tu... Por que tu tá chorando? A gente se pergunta. Você tá chorando, cara? Não sei. Aí tu começa a chorar mais. Aí do nada para. Vou ver um filme. É muito absurdo, assim. Você estudar essa parada. A gente né, tem esposas, namoradas. Realmente, por mais que cada mulher tem o seu ciclo, né, cara? É assim, diferente. De umas antes do período menstrual, outras depois. Então, tipo assim, meio que a gente fica perdido nessa situação, né? Tipo assim, será que esse mês vai vir antes ou depois dessa situação? Calma aí. A gente se perde. A gente, às vezes, não sabe. Por isso que é importante, ao momento, conscientização, serviço de utilidade pública. É importante que todas as mulheres façam seus exames anualmente. Cara, a gente tem esse serviço de graça e tem esse serviço pago. Não deixe de fazer, não é frescura, não é. Você vai ter um psicológico, uma saúde mental muito melhor quando você fizer seus exames e também um acompanhamento para saber se tem que fazer uma reposição hormonal de repente, porque tem casos que são extremos, né? Tem casos extremos. O meu não é extremo, não, eu só fico insuportável. Mas tem mulheres que, cara, caem em depressão, tem umas paradas mais pesadas. E tem que ser pra gente estar aí passando pela vida da melhor forma possível, velho. Se conhecer, né, o autoconhecimento, eu acho que serve pra tudo, psicologicamente, saúde corporal, enfim, várias questões. E... Nosso papo tá cabeça, né, cara? Só intelectuais. No palco, você já se conhece como um todo ou às vezes tem coisa que você fica meio aqui, tipo assim, pisando em ovos? Tem alguma situação? Não mais. Eu acho que eu já passei por bastante coisa que pisando em ovos eu não diria, mas eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito cuidado de como eu vou... o que eu vou passar... Eu me carrego assim, eu sei que é meio que um peso, né? Pode parecer arrogância. Mas eu me vejo como uma referência de algo que não tem, normalmente. Então eu tenho muito cuidado como aquilo ali vai ser passado pra quem tá lá embaixo, porque eu quero que as pessoas me vejam como referência pra que também tenham mais mulheres como eu fazendo som, front de banda, cantando música, porque tem muito aquela coisa de a mulher ela tem que estar ali com um visual antes do trabalho, pra poder alguém valorizar o que ela tá fazendo. E assim, cara, não tem nenhum problema quanto a isso. Você quer botar seu decote? Eu sou a pessoa que mais usa decote porque eu gosto. É meu, eu gosto, entendeu? Eu gosto de roupas que, cara, essa roupa não é pra gordo. Nem aí, meu nome é Ari, tô nem aí. Eu vou usar porque eu gostei, eu vesti pra mim. Então, eu tenho muito isso de querer estar ali à frente mostrando a minha arte, mas também servindo como referência pra alguém. Se tiver uma pessoa... Eu fico mega feliz quando uma pessoa vira pra mim e fala assim, e já rolou isso, tá? Não é arrogância não, mas... Cara, eu não usava cropped porque eu tenho vergonha, porque eu sou gorda. Eu falei, cara, por que você gosta? Se sente bem? Usa. Sim. Tem que dizer que você vai usar ou não vai usar? Deixa eu te fazer uma pergunta pontual. Na sua infância, na sua adolescência, quando você ia nos shows de rock e tudo mais, tu viu alguma mulher negra e gorda no palco, cantando? Nunca, gente. Apesar do rock and roll ser inventado por uma mulher negra, gorda, poucos sabem, bissexual, eu não tinha referências de mulheres gordas e negras fazendo rock. E o nome? Fala o nome, você falou. Sister Rosetta, pô. Ela é a mãe, né? Sim. E pouca gente sabe, porque a gente sabe que tem o lance do apagamento histórico, né? Que, o rock and roll foi inventado por brancos. Não, cara. Foram negros, foram em casas que não eram bem vistas pela sociedade. Então, eu não via, eu conheço pouquíssimas. Hoje a gente vê muito mais, eu acho isso o máximo. E eu acho que isso não tem que ser problematizado. Pelo contrário, tem que ter mais mesmo. Mas eu não via. E shows também que a gente ia, festas, eu tenho... Grande maioria dos meus amigos são homens. Eu sempre vivi muito mais nesse meio do que, né, no meio feminino. Os shows que eu ia, a gente contava as mulheres no dedo.
Era muito raro. Ter uma, duas, três. As festas, meus amigos faziam muitas festas. Cara, era eu, a namorada de alguém, né? Ou a irmã de alguém. E era um negócio muito assim, isolado. E tinha uma parada que era muito escrota, gente. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Mas se você chegasse no lugar, era... Você tá com essa camisa de banda? Quem é o vocalista dessa banda? Qual o primeiro álbum? Quem é o produtor? Cara, eu ficava estudando as paradas em casa, porque... Olha o nível do Uma negócio. opressão, né? Porque você tinha que provar que você merecia estar ali. Uhum. Chegou um certo momento que eu, mano, vai. Pô, isso é muito maneiro, cara. Hoje a galera vai, as mulheres estão aí tomando conta, empoderadas pra caraca, de vários estilos, de várias etnias. Cara, isso é motivo de orgulho, cara, sabe? Claro. Não tem aquela coisa de, você é mulher e tem que cantar música de mulher. Não, mano, todo mundo canta tudo. Tem mulher fazendo gutural bem pra caraca. E não tem que ter aquela comparação de, canta melhor que homem. Não, cara, ela canta do jeito dela. E, pô, isso é muito massa. A gente tem muita banda nacional, underground, fazendo sucesso pra caraca na Europa, que aqui ninguém conhece, de mulher. Se tu fosse dar o papo retão, imagine essa situação. Você fosse dar um papo retão pra uma mina de 15 anos, vamos supor, né? Vamos criar um personagem, uma mina de 15 anos, da periferia, entendeu? Gorda, preta, na sua adolescência, gostando de rock and roll ou de outra coisa, o que for. Fala pra essa câmera aqui, o que você falaria? Se você gosta, não deixa ninguém te dizer o que você tem que fazer ou como você tem que fazer. Só começa. Só começa. Vou esperar fulano aceitar meu convite. Não, começa você. Começa. Faz o que você quer fazer. Não se preocupa com adjetivo, com que as pessoas... Eu sei que é difícil, né? Mas cola num coletivo de mina, que você vai se ponderar mais. Porque é difícil você sozinha fazer um trabalho. Isso não é vitimização, não, gente. É literalmente difícil você ter portas, você ter espaço. Então cola com outras minas, pega a experiência de uma galera mais velha e só começa. Porque depois que você começa, vai. E esse estereótipo de mina cadavérica, magra, do cabelão liso, que é front, isso acabou, gente. Não existe isso. Nunca deveria ter existido, tá? A gente tem minas de vários estilos fazendo som. Nada contra as que são assim também, né? De maneira nenhuma. A gente tem uma diversidade imensa no Brasil. Que tenha magras, gordas, cadavéricas, não cadavéricas, cabelo afro, que cabelo tadinho, senão elas também vão começar a de jeito nenhum. Não vou problematizar assim que também é gostoso. Como é que é gostosofobia, né? Não vou problematizar isso de jeito nenhum. Eu quero mais é que tenham mais minas ainda. Quanto mais vários tipos, é mais empoderada a cena. E até porque, assim, a beleza, ela é muito relativa, né? Tem lugares, tribos, que o pessoal bota argola no pescoço, que desce os ombros, fica pescoçuda. Mas infelizmente o nosso país, né? É um status, um símbolo de beleza. Sim. Então, por mais que também, assim, ó, dentro do campo filosófico, por mais que lá também pode ser um motivo também de opressão feminina. É isso que eu ia falar. Tá ligado? Por mais que tenha uma diversidade, eu acho que o mais importante da diversidade não é definir o que é belo, mas definir o que... Não definir, a palavra é exatamente essa, não definir, tá ligado? Porque se não define, todo mundo consegue enxergar a beleza e tá bem, né, consigo. Acho que a definição que... Sim. Né? Mas isso não é... Eu falei nosso país, mas isso também não é só no nosso país, não, cara. Sim, o Brasil ele é diverso, mas cada lugar tem... Eles definem um estereótipo de beleza que, assim... A beleza, na verdade, está nos olhos de quem vê. Ela pode ser um estado de espírito... Além do externo, é um estado de espírito. Você tem que se sentir bonita para que você realmente jogue isso, que as pessoas... Você emane isso e as pessoas te enxerguem assim. Na minha adolescência, eu me achava uma pessoa horrível. E eu tinha o padrão, né? Tipo assim, eu tinha um corpo lindo. E eu achava que eu era horrível. Eu me acho muito mais bonita hoje. E, tipo assim, se acha. Não me acho, não. Eu gosto de mim hoje. Eu gosto da mulher que eu vejo no espelho. Aline, você tá fazendo apologia à obesidade? Não, de maneira nenhuma. Você tem que ser saudável e tem que ser bem com você. Se você tiver acima do seu peso e você tiver com problema de saúde, tiver que fazer uma bariátrica, faça. Não existe um padrão. Você tem que ser gorda para ser bonita, você tem que ser mais... Não, você tem que estar bem.
Se estiver saudável, estiver bem, estiver emanando energia boa, cara, você vai ser a pessoa mais bonita do mundo. Isso é uma coisa também que depois de muitos anos de terapia eu entendi. Porque a gente adolescente, a gente tem uma cabeça que, pô, muito conflito, mano, muita coisa ao mesmo tempo. Você não tem essa maturidade de entender, né, que tipo, cara, o meu olhar não tem que ser o do outro, tem que ser o meu. Sim. E é difícil até hoje, né? A gente briga com isso todo dia. E a gente distorce a realidade em muitos momentos, né? Aí eu fico até, Bruno, perguntando assim, cara, mulher no palco. Já perguntei aqui também pra Brenda, perguntei pra Tairine, né? Perguntei pra Rafaela, né? Sendo fotógrafa da cena. Cara, tá nesses rolê. É até chato de falar, porque muitos homens, eles não entendem que são assim, às vezes. Sem defesa. O cara não compreende, às vezes. Talvez precise de um tutorial junto com a mina que deu o papo retão pra eles. E assim, o machismo tá no underground, tá nos motoclubes. Todo lugar. Eu acho até... Me corrija se não for a sua perspectiva e a gente pode até conversar sobre isso. Às vezes até a minoria que... LGBT, até eles às vezes, tipo assim, às vezes o cara é gay e é machista pra caramba, tá ligado? Tem o machismo em si, ele é virado para um homem hétero, né? Mas existe um preconceito e uma discriminação dentro do meio LGBT, como existe em todos os outros meios. E a gente tem que ter muito cuidado quando... Eu comecei a ler muito sobre isso e é uma coisa que eu entendi. A gente tem que ter muito cuidado quando o nosso conceito quer dizer pro outro como ele tem que ser. Sendo que não é minha voz de fala. Eu posso dizer pra você, João, que eu respeito como você se sente, mas eu nunca posso dizer pra você que eu sei como um homem hétero se sente, porque eu não sou um homem hétero. Mas eu posso ouvir as suas dores, entendê-las e não deixar que, no meio que eu estiver, isso se propague. Mas machismo existe em qualquer lugar. A gente tende a falar assim, eu já ouvi muito isso, né? Pô, Aline, você toca em motoclube direto. É um meio extremamente machista. E se eu te disser que os meios que eu mais sofri problemas de machismo não foi em motoclube? Pelo contrário, a galera respeita até muito mais do que fora, em outros meios. E isso não é uma verdade geral, né? Porque pode ser que tenha em alguns lugares, porque eu conheço casos. Até porque homens ali, por exemplo, assim, é uma maioria masculina. Mas há também o seu conceito, sua regra, sua ética, sua moral. E se o ambiente já propõe isso, já fica mais fácil de lidar também, né? Sim, e também as mulheres têm que se posicionar. Você se omitir também é uma posição, e não é uma posição favorável para as mulheres aqui, né? Galera, se omitir quando acontece alguma coisa, eu sei que é instintivo de algumas mulheres por medo, é comum. A pessoa que ela sofre algum assédio mais pesado, alguma coisa, é comum ela primeiro se encolher por medo, né? Se retrair por medo. Mas é importante você se posicionar, é importante outras minas que verem, é certo? Eu, às vezes, falo umas paradas muito loucas aqui, não é? Né? Mas se você presenciar, fica calada não. Se tiver com medo de se posicionar, chegue em alguém hierarquicamente que seja acima, ou numa força policial, ou, cara, tem o DISC lá, né, pra violência, pra assédio, pra importunação. Importunação sexual é crime, galera. Tem que falar, porque eu acho que a gente só muda as coisas quando a gente começa a ter atitude, né? Tipo, hoje a gente fala, imagina, nos anos 80, 90, quantas mulheres não levaram passada de mão? Eu levei, mas deu um socão, o cara nunca mais fez. Mas tem essa parada. Isso aí, Bruno. Assim, as coisas vão evoluindo, melhorando muito. Eu lembro que na época, a gente tava falando aqui das coisas antigas, carnaval, saía principalmente às vezes de região dos lagos. Se tu saía com a menina, saía até mesmo em grupo, pra passar no meio da multidão assim, uns 10 metros, era agarrada toscamente, por 2, 3 agarrado pra beijar. Era uma coisa muito, muito absurda. Era bizarro, né? Quando você começa a discutir sobre que as pessoas... Eu entendo uma coisa, as pessoas têm muito medo de ser expostas, de passar vergonha. Quando você expõe, o negócio começa a ficar diferente.
Assim, você deixa de ser o comedor, né, entre seus amigos, pra ser o assediador, pra ser o escroto que passa a mão em mina. Então, assim, é importante. Explana. Se você não se sentir à vontade na hora de falar... E você tem uma galerinha social, que você tem uma galerinha... Tenho, as amigas. Que... Nós temos nosso grupo lá, o Bonde das Manas. Eu faço questão, cara, toda vez que eu encontro uma mulher, eu troco uma ideia com uma mulher e tal, eu faço questão de manter o contato, porque a gente tem que fazer uma rede mesmo, a gente dominar tudo. Dominar tudo. Mas sem zoa, assim, eu tenho um grupo de amigos, que a gente tem um grupo de WhatsApp, inclusive, que a gente fala muito sobre essas questões, que tem bandas de mulheres que passam coisas hoje que, se vocês forem, assim, pra gente é um negócio tão absurdo que vocês não vão entender, mas papo da mina chegar no evento pra tocar e o cara achar que porque ela tá atrasada pode bater nela, tipo, ir pra cima de porrada. Tem essas paradas. Tem essas paradas. Ou a mina que, falou alguma coisa que o cara não gostou, vai pra cima. Tem muito isso. Pra gente é absurdo, porque, concebível, né, isso. Não tô dizendo também que é legal a mina lá sabendo que tem um problema, também ela vai lá bater no cara e achar que vai ficar... Não acho maneiro. Até porque também faz parte da agressão, né? A mulher também agride homem. Violência de nenhuma maneira. Violência pra mim é burra. Sim. Você parte pra agressão quando você não tem argumento. Se você tem argumento, mano... Eu não sei se isso também ainda é um ranço até do próprio machismo, que acha que a mulher bater no homem é bonita, é uma reação normal. Tanto é que em filme ser tóxica virou uma moda também, né? Tem essa questão. Em filme é sempre retratado. O homem faz alguma coisa, nem que se desagrade. A mulher vai dar um tapa na cara, entendeu? Ou agride fisicamente. Então, legal, o homem aguenta, aceita, a mulher pode bater. Qualquer agressão pode agredir. É feia, gente. Pra mim, o ato de bater, de lutar, tem que ser em cima de um tatame, competindo, onde as duas pessoas têm o mesmo nível de conhecimento e elas podem lutar entre si. Qualquer violência, pra mim, fora de um tatame, de uma competição, é ignorância, é burrice. É quando você não tem argumento. Mas a gente vai ter que mudar muita coisa. A gente tá reestruturando muita coisa, reestruturando conceitos. Tem muita mina também que acha que, você é super problematizada aqui, Aline, então você acha que a mina não tem que bater no cara. Cara, eu acho que ninguém tem que bater em ninguém. Não é massa ninguém bater em ninguém. As nossas grandes invenções vieram de discordâncias e de papos, de troca de ideias. Então, se você tem uma ideia diferente de mim, vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Você pode sair com o mesmo pensamento ou você pode sair com outro pensamento melhor. Mas quando você discorda e parte para agressão, pra mim, é falta de argumento. Porque também é aquilo. Você quer combater aqueles tipos de atitude... Que é violência. Que é violência que os homens têm. E você vai combatendo tendo os mesmos tipos de atitude? Sim. Eu acho que a informação para ambos os lados torna tudo muito claro. Porque, assim, a gente tava falando de motoclube. Aí você falou que motoclube é um ambiente, às vezes, mais seguro do que um rolê fora pra mulher. Os que eu frequentei, os que entendeu? eu frequentei. E assim, os caras estão levando suas esposas lá, sua família lá. Filhas, esposas. Então, assim, tem que ser exemplar. É porque tem uma visão, né? No passado, a raiz motociclística, ela é muito subversiva, ela é muito diferente. Marginalizada, né, no passado. E fora do Brasil é muito diferente de no Brasil, gente. A gente sabe que ainda existem, né? Tem motoclube, por exemplo, que a mulher não pode ir num evento. Eu já fui em vários, na minha época de criança, eu com meu pai, porque meu pai me levava. Mas mulher não podia entrar. Tinha essas coisas, sabe? Hoje mudou muita coisa. Tem motoclube que o cara não é escudado se a mulher não fizer parte do motoclube. Tem essas paradas. Sim. Já foi muito marginalizado. Já foi um ambiente que as mulheres não gostavam de frequentar. Hoje não. Hoje você vê evento, aniversário de motoclube grande, 1%, né? Que é mais old school, que, cara, tem mulher beça. Sim. Então, é aquele lance. Quando você começa a ocupar espaços que não são direcionados para você somente, você começa a mudar algumas coisas. Eu acredito que a primeira mulher que foi, ela deve ter passado muita coisa. A segunda que foi também, a terceira que foi. Chegou um momento que, mano, não tenho mais o que fazer. Tem um monte de mulher aqui. Então... E ser referência no momento, lembra que eu fiz a pergunta sobre se na sua infância você viu uma mulher preta e gorda né?
Não é que não tinha, né? Tinha, mas era muito... não tava no seu alcance. Não tava... Eu não tinha exemplo, né? No rolezinho que tu foi, não tinha. Não. Então, tipo assim, você está nessa posição e isso remete a sua luta não é mais por você. Não, mas pela próxima. Pela próxima, né? E falando disso, do rock que nasceu preto, né? E sobre esse legado, você acha que é resistência contra esse legado ou é algo de memória fraca, das pessoas não terem memória? Eu acho que é estrutural, porque você no colégio em si, quando você tem aula de música na tua escola, é muito limitado a um grupo. A música, a educação, né? A educação musical, ela é muito elitizada. Você tem aula de música clássica. Mas você não tem um jongo da serrinha, que é um patrimônio, sabe? Historicamente, sempre foi, a música foi o grito do poder, né? Tem um apagamento, né? Um apagamento da história, né? Um apagamento das etnias, das minorias, muito grande. É sempre direcionado para um lado. Então, quando você sai desse nicho para ouvir outras coisas, é resistência. Se estruturalmente você é educado para entender que aquilo ali é bom e o resto é mal, você vai reproduzir aquilo ali de forma errada também. Então, acho que tem muito isso. A menina não se vê, diz pra ela que aquilo ali não existe, mas na verdade existe. É o que eu falei. Eu não via mulheres pretas gordas na TV, a não ser quando era chacota, quando era algum programa de humor, alguma coisa assim. Se você pegar, assim, uma análise que a gente dificilmente faz, mas se você pegar dos anos 2000 pra trás, você não tem gordo, anão, homossexual, sem ser empiado ao programa de humor, cara. Olha isso. Todo mundo tinha que esconder a sexualidade. Todo mundo tinha que ver de uma forma diferente uma mulher gorda. É gordo, não tem saúde. É gordo porque é preguiçoso. Sabe? É gordo porque é engraçado. Dos anos 2000 pra frente, eu acho que a gente pegou um viés, assim, da transição, né? Da falta de informação da parte digital para parte digital propriamente dita. Então, a gente pegou toda essa transição. A geração agora não vai pegar. Que ótimo, que excelente. Eles têm uns outros problemas também para discutir, para resolver. Mas não tinha. Dos anos 2000 para frente, você começa a ver outras referências. Não sei se tem alguma... Eu sou péssima com história. Não sei se teve algum movimento, alguma coisa, mas... tem muito mais. A menina hoje, ela se vê como protagonista de novela. Você vê uma negra como protagonista, uma indígena, sem ser empregada doméstica, sem ser escravizada, né? Ser escravizada. Você não tinha esses exemplos, você não via esses exemplos. Então, sintetizando, qual seria, o que seria necessário para que essa memória fosse resgatada e celebrada ao invés de ela ser silenciada? Cara, tem muitas coisas legais acontecendo hoje. O IPN, eu não sei se vocês conhecem, que é o Instituto dos Pretos Novos. Eles fazem uns passeios tops sobre história do Brasil contada pelo povo afrodescendente. E tem muita coisa legal. Tipo, você passeia mesmo por locais que... aqui foi a entrada, aqui era o cemitério... Era assim, aqui onde você vê hoje essa paisagem bonita, cara, o Cais do Valongo era onde ele jogava, era o lixão, que era lixo e ao mesmo tempo ossada. Tem aquele museu maravilhoso ali perto do Maracanã, que eu esqueço o nome, que é sobre história indígena também. Tem um movimento educacional muito legal. Tem uma galera que foi pra faculdade e conseguiu ver a história pelo lado dela também na faculdade e que hoje reproduz isso na nossa educação. E tem acesso à informação, que é um negócio que antes, pra você ter, você tinha que ir na biblioteca, alugar um livro, né? Que era alugar, né? Que era se tivesse alguém paguei muito R$3 pra ler. E quando tinha trabalho de escola? Mas não devolvia, não. Feuduque, roubei muito livro aí, ó. Tu roubava Feuduque, cara. Não tinha condição de comprar, cara. Era caro, né? E era difícil. Se alguém tivesse com o teu livro, tu tinha que esperar, né? Anotava lá pra pegar. Cara, hoje o cara dá um Google... Cara, tem muita merda no Google. Tem, mas, é muito fácil você ter informação. E nós temos um movimento histórico também muito grande, muito legal. Eu dou muito valor à galera de história que escava. Eu esqueço o nome da profissão que... Arqueólogos? Isso. Cara, que eles descobrem coisas sensacionais. Temos uma coisa que
a galera deveria dar muito valor, que é a leitura, cara. Eu acho que quando que você lê mais, você se expressa melhor. Você entende melhor o outro. Os livros, né? A gente tem Conceição Evaristo, que eu sou apaixonada, que traz muito isso, que desmistifica muita coisa, e eu acho legal. E só com a educação. A pergunta que você me fez é como que isso vai mudar? Com educação, cara. Com educação. Sim. Com leitura, com informação, com conversa, com diálogo. Eu acho muito massa quando eu tenho total humildade de falar, cara, eu não sei sobre isso. O que você sabe sobre? Pô, busca tal lugar. Porque também ninguém tem obrigação de ficar ensinando nada, né? Mas, pô, busca em tal lugar, cara. Tal lugar tem isso aí. Eu acho massa demais. Eu quero continuar te provocando, então eu vou lá, porque minha função aqui é essa, né, Bruno? E eu sou péssimo com as coisas, que eu esqueço as coisas. Eu vou te provocar. Você falou que a guerra, né, a briga, a violência, ela é uma burrice, né? E a gente vive num momento histórico de polarização política. E eu não vou falar de política aqui, mas eu vou falar do reflexo dessa polarização. E essa violência está nos discursos hoje em dia, tanto de direita, tanto de esquerda. Tanto de extrema direita, quanto de extrema esquerda. E a gente vai construindo uma geração politizada, mas também embebedada sobre a ótica de uma violência verbal. Se isso é burro, se aquilo é ser fascista, se isso vai criando adjetivos. Quer falar alguma coisa? Sim, e dentro disso tem também do próprio estilo, né? Musical. Sim. Tipo, o gutural é de verdade e o melódico é poser. Entendeu? Não, é masculino, é mais masculinizado, é mais feminino. Então, assim, a polarização tá em tudo hoje em dia. A gente não sabe definir o que é certo e o que é errado. Eu não sei se eu te chamo de preta, negra ou neguinha. Como que funciona isso? Como que as pessoas... essa pergunta é uma provocação até para as pessoas também se provocarem. Como é que tem que ter uma nomenclatura exata para as coisas? A guerra dos rótulos. A gente tem que pensar o seguinte. Todas as polarizações historicamente que aconteceram foram para quê? Você parar para analisar. Eu separei um grupo para quê? Todas as vezes que isso aconteceu. Renato Russo fala assim: assim é bem mais fácil nos controlar e mentir, mentir, mentir e matar, matar, matar. Exatamente. Pois eles querem o seu melhor. Agora, quando você conversa com um negro e ele tem orgulho de ser negro, mas ele não aceita que você faça uma piada, que pra você pode ser uma piada, mas isso daí desperta uma ideia de que aquilo ali é normal e que todo mundo pode fazer. Você não aprende como ser humano? Cara, é tua dor. Sim. Não é uma luta tua, mas é tua dor. Sim. Não é diferente do que eu falar, esse lado aqui tem que ser negro, esse lado tem que ser branco, esse lado aqui tem que ser direita, esse aqui tem que ser esquerda. Nós vivemos um país democrático. Não indo pro viés político, tá? Eu tô falando sobre o geral. Né? O direito de existir. Isso. Eu posso estar à margem esquerda da sociedade, conversar com você que está à margem direita da sociedade e discordar de você sem ter que tampar na porrada com você pra dizer que eu tô certo e você tá errado. Até porque as duas margens são olhadas como marginais, porque estão às margens, tá entendendo? Não, mas é importante assim, é importante entender que o país é um. Enquanto vocês estão brigando de direita e esquerda, tá passando uma porrada de merda que você não tá se ligando e que deveria. Sim. Porque a democracia, ela diz que você pode pensar da forma política que você quiser, mas você governa o país total. Sim. E você não governa só pra um lado ou só pra um outro. E é o que eu digo. A gente tem que aprender a discordar. Sim, discordar cara. é legal também. Muito. Discordar não é errado, não é feio, não. Eu discordo de você. Isso não faz ninguém pior ou melhor que alguém, não. O nosso DNA não era superior até descobrir que o nosso DNA é igual ao do milho. É. Pô, cara,
Imagina se ninguém discordasse disso. A gente tava achando que a gente era uma raça superior até hoje, velho. A discordância é a produção de conhecimento. Sempre foi, né? Os filósofos, cara, cada um tinha uma ideia e não tinha essa tua ideia burra, minha inteligente. Só que as pessoas encaram isso como ofensa hoje. Que tem se eu discordo de você, você está me ofendendo. Mas aí também entra uma estrutura maior o que a Aline falou, isso aí também entra o que a Aline falou sobre a violência. A violência verbal da defesa acaba machucando o amiguinho. E hoje em dia, todo mundo... tudo é informação. Todo mundo tem informação múltipla, tá entendendo? Tu vai pegar o mesmo tema para debater, você tem aí... Isso acontece dentro da faculdade. Nada é absoluto, né? A busca da verdade é um olhar ambíguo sempre, porque você tem que entender todos os lados, todos os fatores. Agora, você decide como você... a causa que você vai defender, a tese que você vai defender. Mas eu acho que ser múltiplo, hoje em dia, é o que contribui mais. Porque, voltando a motoclube, voltando à cena underground, mano, uma banda tem que ter 3, 4, 5 pessoas, e a escolha de um repertório depende de uma discussão, entendeu? O viés que a banda vai seguir. Sim. Aí tu vai tocar no motoclube, onde o exemplo que ela deu aí esse motoclube não escuda mulheres. Foi lá no estatuto, entendeu o porquê? Fez a consulta ou é só uma crítica? Tem razão? Não tem razão? Essa razão vai até onde? Até onde que não vai essa razão? Aí tu vai lá no motoclube que escuda junto marido e mulher. Qual foi o ponto de mudança daquilo dali? Eu acho que a compreensão até de quem é motociclista vai fazer com que o ambiente melhore. A compreensão, entendeu? Eu acho que gera uma leveza e um show de rock dentro de um motoclube não se transforme numa rotulação coletiva. Não, de maneira nenhuma. Em nenhum lugar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já ouvi muito esse extremo de, você toca em motoclube, então você tem o viés tal, sabe? E não tem nada a ver. A gente tem motoclubes que são estritamente esquerda e tem motoclubes que são estritamente direita. E, cara, eu toco em todos. É isso. Eu não discrimino nenhum, a não ser que esse motoclube aqui, eles acham maneiro bater em mulher. Não, eu não vou tocar ali. Sim. Porque além de eu não concordar, eu sou uma mulher. Então, é uma dor que é minha, sabe? Como tem motoclube de mulher... Cara, tem um motoclube que eu achei... alguns, né? Mas tem um que eu acho sensacional, que é o Nórdicas. São mulheres diversas, né? Todas motociclistas. Elas se reúnem, elas viajam, elas vão pra tudo quanto é lugar. Tem o Família Motoclube, que é o da Yara. Nossa, Yara é uma motociclista antigaça, super respeitada em todos esses motoclubes olds aí, tipo, que a galera é mais... Cara, e ela é super respeitada e ela não problematiza. Ela só vai lá e ocupa o espaço e acabou. Não interessa a opinião de Z, de Y, de W. Ela tá afim de estar ali, ela vai lá e fica. E super bem tratada. Ai de quem fala assim, pô, Yara é uma escrota. Cara, a galera mesmo vai em cima. Como é que é? Não, que isso? Não. Até porque talvez ela não fez uma guerra de narrativa, ela fez a guerra da vivência. Exatamente isso que eu vou falar. Ela chega em cada lugar, é o que você falou, ela entende. O nosso estatuto, ele diz isso, por isso a gente não deixa a mulher escudada. Beleza, eu não quero escudar. Tô vindo aqui no evento, tô curtindo o evento, tenho amigos aqui no motoclube. Não é um problema. É um problema pra mim? Fundo meu, vai ser o meu estatuto. Pronto. Eu não tenho que dizer pra você como você tem que pensar. Mano, você pensa do jeito que você quiser. Se você estiver fazendo merda, é sobre... Pode xingar? Eu xinguei. Pode, fala. Então, se estiver fazendo merda, a pessoa merda é você. Sim. Entendeu? Não é... Eu não tenho que... Não, eu vou limpar você porque você é uma merda. Então, eu tenho o dever de salvadora de te limpar de... Cara, eu troquei uma ideia com você. Se você pensa assim e continua pensando, beleza, você. É sobre você, não é sobre mim. Mas ocupa, é o que a gente falou. Eu vou sempre bater nessa tecla. Ocupa o espaço que você quer ocupar. Não deixa X ou Y dizer onde você tem ou você não tem que estar. Você vai onde você quiser ir. É óbvio que a gente não vai ficar sendo maltratado no lugar, vai ficar indo, claro, né? É burrice. Mas, mano, não tem essa. Onde eu vou, eu me sinto bem. Às vezes até desmistifica, sabe? Às vezes você tem uma ideia que é um preconceito, né? De alguma coisa. Roda, cara, mosh pit. Galera tem um preconceito.
Cara, eu lembro de 13 anos eu estar numa roda, 15 anos, no show do Cannibal Corpse, porrada estancando, show do Sodom da vida, Morbid Angel. Cara, era um lugar que eu era feliz a beça. Tomei porrada várias vezes, mas, pô, era maneiraço, mano. Era um negócio, sabe? E desmistifica isso. É maneiro. Ninguém tá dando soco na tua cara, te matando. Não. Cara, é uma explosão, é uma energia tão massa que tu tá ali no meio. E fiz amigos maravilhosos assim, tipo... Ou eu derrubei alguém, a pessoa levantou, pô, vamos trocar ideia, cara. Ou eu caí, ou, sabe? Algumas coisas tem que tirar esse pré-conceito que se tem e vai. Você só pode falar de alguma coisa se você realmente presenciou, se você participou, pra você entender, né? Sim. O que é. Fora casos extremos, óbvio, mas vou ver um cara batendo no outro, falando, não, só vou saber se eu apanhar. Não. Mas esse lance de desmistificar algo que eu nunca vi, só porque alguém me falou, eu acho que é aquilo. Vou ser um absorvente. Né? Eu não tenho opinião própria, que você falou, vou absorver e vai ser aquilo ali. Não. Às vezes você vai até gostar, cara. Se for, né? Se você vê... Tá. O papo começou com motociclismo, olha onde é que eu tô já. Não, mas eu acho que a cena é essa mesmo, né, cara? O nosso olhar é por onde que a gente passa. E a gente tá falando... Não é uma crítica ao motociclismo, não. Não, de maneira nenhuma. É o contrário. Eu sou muito grata. É o contrário sobre isso. É saber que a gente tem um local acolhedor ali, que a gente pode existir ali, a gente pode falar ali. Né? Eu não sou motociclista, Bruno não é motociclista, mas a gente é simpatizante, a gente acha um movimento social, né, cara, que pode te alavancar a sociedade, cara. Hoje em dia alguns reclamam da quantidade de motociclistas. Todo mundo quer ser... Pô, mano, se é maneiro, todo mundo poderia ser mesmo. A sociedade ficaria melhor, porque os clubes que a gente vai frequentando, vai conhecendo, as pessoas que vão chegando pra falar com a gente, as pessoas sempre... Tem problemas, sabe? Ali, como todo lugar, né? Como todo lugar. Divergência, todo lugar. E tudo mais. Mas assim, numa totalidade, isso... Até quem arruma problema, às vezes é foda, é sensacional, e foi um momento de problema. Entendeu? Eu percebo muito isso, e a gente não pode levar os rótulos também pra vida toda. As pessoas cometem erros, né? A gente muda também, né? A gente muda, a gente... O João e a Aline que estão conversando aqui hoje, há uns anos atrás não teriam essa mesma ideia. Devia ter algumas opiniões extremas. Sim, algumas coisas que mudaram através de discordar e conversar com outras pessoas. Sim. Né? Mas todas essas situações aí que você abordou... e outras dificuldades no mundo underground que você, mais do que ninguém, pode abordar isso, ela tem um peso na saúde mental. Muito, muito, muito. Se a pessoa, assim, eu sempre falo isso, eu falo hoje de muita coisa. Eu nem sempre fui assim, ponderadona não, tá? Eu tinha um complexo de inferioridade absurdo da pessoa virar pra mim e falar, cara, mas você não é assim. Pô, mas eu me vejo assim. Então, a saúde mental da gente, ela praticamente dita como você vai viver. Porque, cara, você pode estar vivendo numa realidade que não é a que realmente existe, mas que por você estar mal psicologicamente, é o que você enxerga. Sim. E não adianta você achar que você vai resolver aquilo ali sozinho ou conversando com um amigo, cara. Às vezes, o teu amigo, que é o teu confidente, por mais boa intenção que ele tenha, ele não vai te ajudar. Ao invés de você identificar seu gatilho, você vai piorar. Até porque ele tem os deles, né? Exatamente. E, cara, eu falo, tem terapia, tem a arte, cara. A arte é um salvador, cara, pra saúde mental, sabia? Às vezes, na música, você consegue se curar de muitas dores. E eu falo isso porque, assim, as músicas mais fodas que a gente gosta vieram de momentos ou muito depressivos de alguém, sim, ou de muita esquizofrenia, né? Tá, mas tem eu essa pergunto, parada. Você tá falando de alguém, isso também pode ser uma propriedade sua? Sim, uma sim. Experiência? Esse lance do complexo de inferioridade, eu nunca tive depressão. Nunca tive, nunca fui diagnosticada com depressão. Eu, inclusive, acho que eu como muito chocolate, por isso que eu sou uma pessoa muito feliz. Mas eu já convivi com pessoas que tiveram. E eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Eu tinha síndrome do impostor. Vocês sabem o que é? Síndrome do impostor? Fala de um pouquinho. você sempre se boicotar, de você achar que você não tá fazendo o suficiente como você deveria fazer, que você sempre tá sendo pior. Isso impactou muito até na forma de eu cantar, tá? Eu achava que eu cantava muito mal, que era péssima,
que eu não podia cantar, e então isso impactava, não quero gravar vídeo porque eu acho que eu canto mal, não sei o quê. Cara, dane-se, quando eu comecei a fazer terapia, pra mim foi a terapia. Pra cada pessoa funciona de uma forma. Eu indico terapia pra todo mundo, gente. A saúde mental e a inteligência emocional que a terapia me deu, eu indico pra todo mundo. É porque as pessoas acham que buscar isso é coisa de maluco, né? Não sou maluco não pra buscar isso e tal. De jeito nenhum. Botam esse rótulo. Até porque na terapia, o terapeuta ele não fala pra você como você tem que se sentir. Ele extrai de você o que te faz mal, o que te faz bem e o que simplesmente não te faz nada, mas você tá dando um peso muito grande. E ele estudou pra aquilo ali. Eu dou muito valor ao estudo. Cara, se o cara estudou pra aquilo ali, ele sabe o que ele tá fazendo. Seu amigo, por mais boa intenção que ele vai ter, ele vai te ouvir. É o que você falou, ele também tem os gatilhos dele. E às vezes, ao invés de ele te ajudar, ele vai te piorar. Então, eu tive que fazer terapia. Não foi por livre e espontânea vontade. Não, eu tive crise de ansiedade braba de achar que eu tava infartando. E, terapia. E nunca mais, cara, assim... É uma coisa que não é só pra quem tá doido, sabe? Uhum. É uma evolução emocional muito grande que te dá. Pra algumas pessoas é a terapia, pra outras pessoas é a música. Tem gente que, cara, só se sente bem fazendo música. Ou quando sai dali, tá pra baixo. Mas é ideal sempre buscar ajuda de um profissional que seja especializado pra aquilo. Eu falo muito, né? Toca o gato, pô. Falo muito. Vamos falar muito. Fala muito. Toca o gato. Já que o assunto é papo cabeça, agora, sobre etilização, sobre elitização Caraca. do ambiente rock. Né? Você acha que isso tá tirando a essência e a oportunidade do rock ser para pessoas de todas as faixas etárias, não, faixas financeiras, de todas as classes, ou tá atrapalhando um pouco o consumo? Eu acho que isso parte mais da galera, sabe? É mais um conceito do que uma realidade. Porque, cara, antes pra você ter um material de uma banda que você gostava, você tinha que importar, você tinha que conversar com alguém que tivesse, você tinha que ver um zine, você tinha que mandar uma fita por carta pra alguém gravar pra você. Hoje não. Explica um pouquinho isso aí, porque muito moleque que assiste o nosso programa não tem essa noção, não passou por isso, né? Fala dos rolês da galera do metal, o que fazia, mandando cartinha pra São Paulo. Cara, a gente se correspondia, lembra? Por revista, você se correspondia com alguém de São Paulo ou até de fora. Pra você, saiu... Eu lembro disso, cara, eu lembro disso até hoje. Saiu um álbum do Dio, na época, que era Last in Line. Cara, eu era apaixonada por Dio, mas, não tinha pra você comprar, não era nem CD, né? Era fita ou vinil. Você tinha que mandar uma carta pra alguém que tivesse, porque a gente não tinha grana pra comprar, e a pessoa gravava uma fita e te mandava por correspondência. E, cara, isso aí põe 1 mês, 2 meses, né? Entre você enviar, receber e tal. E hoje não, é muito mais fácil você... Pode parecer um papo de tiazona, mas não é. É muito mais fácil você ter acesso às coisas. Então, esse conceito elitizado é muito mais da pessoa de limitar o rock o underground, a podreira e sabe? Não é. O mainstream é muito. Ou, vou botar um ingresso aqui de uma banda, 1.000 e poucos reais e, um evento underground 15. Sabe? Isso é uma realidade, porque cada contratante, cada promoter sabe seus custos. Você tem a opção de ir ou não. Mas, tem uma caralhada de evento fora do mainstream, com bandas muito boas e muito fodas. Até eventos de graça, a galera não vai. E aí falar, tá elitizado. Não, cara, tem pra todos os públicos. É óbvio que você não vai conseguir ver um show do Iron Maiden por 20 reais, 15. Mas, tu vai ver uma porrada de banda maneira também. O Iron Maiden você consegue olhar no YouTube, né? Se tiver condições de ir num show, beleza, vai. Não tô problematizando isso, não. Mas, tem evento, cara. Tem. A galera acaba elitizando, acaba até deixando de ir, né? Em um show que é mais barato pra ir gastar rios de dinheiro num evento maior. Essa elitização que eu falo é esse lance de você achar que o rock and roll em si, ele é feito pra quem
tem um nível diferente do seu. Ah, ele não tá na comunidade. A comunidade tem que gostar de funk e a galera da Zona Sul tem que gostar de rock and roll. Cara, isso não existe mais. Isso tá na cabeça de quem... E você acha que isso acaba enfraquecendo a cena? Muito, pô. A gente tem vários produtores de conteúdo que falam muito sobre isso. Cara, tem um cara... Eu vou esquecer o nome dele aqui agora, que ele fala coisas sensacionais sobre isso. Uma banda de hard muito boa. Eu tava falando dele hoje, esqueci. Eu sou péssima Ele tem um black, né? Esqueci. Isso. Foda. Ele usa uma calça vermelha cara, de vez em quando. Cara, a banda dele é sensacional. Eu esqueci no Heavy o nome. Esqueci também o nome dele. Da banda, cara. Muito bom a banda dele. Ele é sensacional. É um homem negro, tá? Super inteligente. Vocal poderosíssimo. Ele faz agudos ali, mano, que eu não alcanço nem se eu nascesse de novo. Esqueci o nome dele. Ai... Eu sou péssima com o nome. Mas, enfim, ele fala muito sobre isso. Cara, a gente tem que deixar de problematizar algumas coisas. O fato de você ficar falando que show é caro, Cara, você já foi num show underground? Já foi num show no garage? A minha infância foi toda no garage, cara. A gente não tinha dinheiro de nada. Tipo, a gente roubava a cachaça da Macumba. Ai, minha mãe não foi mal, mãe. Mas a gente roubava, misturava com refrigerante pra beber, porque a gente não tinha dinheiro. Cerveja era caro. Quando não tinha refrigerante com que suco, né? Ou vinho. Ó, tô induzindo ninguém a fazer isso, não. Era o famoso disco voador, cara. Todo mundo sabia disso, né? O disco voador. E, cara, a gente curtia várias bandas massa. O próprio Garage Inc. lá que voltou agora, cara... Tem festivais muito maneiros, cara. Heron, Bruno fazem uns conteúdos, umas paradas muito maneiras lá e super baratas, quando não de graça. Sim. E aí tu tá chorando porque você não teve dinheiro pra ir pro Sistema Fodão. Cara, tem uma porrada de banda maneira pra tu conhecer. E gera também agora uma outra situação que você falou aí, da galera mais antiga. Porque a galera mais nova, às vezes, ela não possui o poder financeiro, porque tá iniciando a vida. E a galera mais antiga, que já tá mais estabelecida... Entra muito aquele lance do... Ah, não, na minha época era melhor. É o papo tiozão, né? Entendeu? Aí acaba não consumindo coisas da cena atual, da renovação do rock, da renovação do underground. Aí fica... Ah, o rock morreu. Mas uma coisa não acaba alimentando a outra? Cara, eu entendo que esse lance de papo de tiozão... Eu falei muito aqui do passado, mas eu não fico dizendo que, tipo... Ah, o passado era melhor e o futuro... Não. Existe uma coisa que eu acho que é o faz tudo isso, que é o lance do medo de ser esquecido, sabe? Você tem que provar que você é melhor do que o outro. Onde é ego. Então, por isso você diz que tudo que era antigo é melhor e tudo que é novo é ruim. Mas na nossa adolescência, a galera mais velha fazia a mesma coisa. Se você pensar, a galera que curtia metal na minha idade, vocês são tudo farofão. Eu que curto som de verdade. Porque, sabe, isso cara, é cíclico. O resto da vida vai ter alguém querendo dizer que é melhor que o outro. Eu acho meio um jeito de se provar. E pra galera que não quer deixar o rock and roll morrer, cara, que não deveria, né? Tem que deixar acontecer. Tem que abrir a mente, velho. O que era inovação na nossa época... É isso. Sabe, a reação, né, a tudo que é novo é comum. Mas você tem que abrir a mente pra poder ouvir, sabe? E eu acho que a pergunta, o questionamento é esse. Em vez de as pessoas falarem, afirmarem, o rock morreu, é dizer, o que eu posso fazer pra revitalizar o rock? Qual a minha contribuição, né? Pra isso, né? O que eu faço em favor da cena? Em vez de, só morreu, não tem mais. Não, o que eu estou fazendo individualmente? Cara, 90% dessa galera que tá reclamando da cena não vai num show, cara. Também que vocês lembraram, o Terry Painkiller, cara. Ele faz conteúdos muito bons, cara. Se a galera mais nova assistir os vídeos, sigam ele, galera. Segue ele aqui também. Sigam ele. Ele fala umas coisas assim... E não é só sobre a realidade dele, não. Eu vi ele falando uma parada muito maneira sobre mulheres no metal em si, que, cara, se essa galera de 15, 14 anos escutar, velho, eu acho que abre muita coisa. Muita coisa. E o que você falou de reação ao que é novo. O goth, nos anos 80, era mal visto. Goth? Movimento goth, góticos, doom e tal. Sim, sim. Cara, mudou a geração, virou o emo, o new metal. Hoje é o quê? O industrial, o IBM. Cara,
a gente é muito rico musicalmente pra ficar se prendendo a esse tipo de coisa, de quem é melhor, de quem é pior. Mano, imagina se esse povo todo se juntasse e fizesse um evento a cada semana. Sim. O Rio de Janeiro inteiro ia ser rock and roll, velho. Porque ia dominar, sabe? É uma coisa que o pessoal do sertanejo faz que eu acho brilhante. E é uma coisa que a gente tem que recuperar também. O cara que é do sertanejo, que ele faz sucesso, ele abre uma empresa e agencia as bandas menores. E ele vai fazer um show e esses menores abrem o show dele. E aí vai criando uma rede. Imagina se todas as bandas underground do Rio de Janeiro fizessem isso, cara. Eu acho que o movimento do rock aí entra diferente. A pessoa que sofreu aqui, quando ela cresce, ela se acha já bom demais. Não, eu batalhei e consegui isso aqui, então eu não posso me associar a coisas abaixo de mim. Não é só no rock, não, gente. Isso é em todo lugar, mas... Infelizmente tem uma guerra de ego muito grande, velho. Eu vejo, a gente curte rock desde moleque e eu vejo que há um sadismo um pouco no rock. Assim, eu vejo aí a galera do funk, ela há muito tempo que ela cria conexões e ela consegue sempre estar se renovando. Aí vai vir um monte de críticas subjetivas. É isso, é aquilo, né? Música, não sei o que lá. É a realidade do cara. Não tô discutindo isso. Mas eles empreendem, entendeu? Eles conseguem empreender dentro da parada. E o rock and roll fica muito no sonho, no glamour. No mainstream, né? Sabe, a gente fica criando barreiras imaginárias aonde que só tá dentro das nossas bolhas. Esse lance de bolha é muito importante. E assim, eu sei que eu não vou mudar o mundo aqui falando com vocês, mas eu acho que a gente vai criar um apartamento na cabeça de muita gente. Cara, o funk em si, ele tem uma realidade, é uma voz, né, de um grupo específico. Se você tem um grupo, um show de metal, vamos pôr assim, né, aqui, e um show de funk ali, por que você precisa dizer que você é melhor do que o cara que tá ali ou que você é pior do que o cara que tá ali? Se você não gosta, você não vai, cara. Mas deixa o cara fazer o movimento dele. Eu não sou obrigada a gostar. Mas vou bater palma pro cara tá ali ocupando o espaço dele no momento que ele quiser ocupar. Sim. Como já aconteceu com samba também. Sim. Cara, samba era coisa de maloqueiro, né? De bandido, de... Mano, mas imagina só se a gente só tivesse um estilo musical único pra você ouvir sua vida inteira. Que saco que isso ia ser, cara. E você falou da informação. Hoje que a gente tem informação, o Spotify da gente tem tudo. Eu vou de Noel Rosa para, por exemplo, Noel Rosa, Criolo e Crisium, tá ligado? De boa. De boa, depois eu volto lá pra Caetano, Legião Urbana e CPM 22. E se tu tiver tua banda, tu coloca no Spotify também? Com certeza. Sabe? Com certeza. Eu acho que isso aí é mais uma guerra de ego, que a gente tá falando aqui, é a guerra de poder, tipo assim, você precisa muito se provar, então você diz que o seu é muito bom e o do outro é muito ruim. Eu já, na adolescência, eu já fui muito crítica, muito, assim... Visão de cavalo mesmo, sabe? Só isso aqui que é bom, isso aqui não é som não, isso aqui é... Depois que você começa a cantar na noite, que você começa a ouvir outras coisas, que você começa a abrir seu leque, você consegue tirar coisa boa e coisa que você não gosta de todos os lugares. Só que tudo você aproveita. Tudo. Sepultura fez coisas maravilhosas misturando uma porrada de ritmo, cara. Sim. E era trecheira do... Sim. Bom pra caraca. A própria banda Zan, cara. Quantas bandas no estilo da Zan você vê aqui hoje? Fazendo esse som, misturando a porra toda. Eu tava conversando... Foi esse final de semana, a gente foi fazer uma gravação mais externa. E a gente tava conversando com a pessoa que contratou a externa, né? Aí... Cara, a banda Zan, eu vejo que eles têm um potencial... Porque eles querem fazer diferente. Eles querem sair dos padrões, entendeu? Sim. E essa é a parada. Entendeu? Essa é a parada. Provocar, né? Estão provocando. Legal. E cada um tem seu estilo. Sim. Eu acho muito massa isso. Como também, cara, eu tenho que citar, não tem jeito. Black Pantera, pra mim, foi um achado, velho, nos últimos tempos. Que banda foda. Fogo nos racistas? Padrão é o caralho. Cara, sensacional. Padrão é o caralho. Gente, já pararam pra pensar isso?
foda. Sim. E os caras não têm aquele viés só, não. Eles fazem várias paradas. Mistura, tem uma pegada, uma pegada meio rap, né? Meio... Cara, é muito legal, com hardcore, com a porra toda. Representatividade pra caraca que ele tem. Cantando em português, cara. Pô, quantas bandas hoje, né, você vê assim? Tem. Deve ter uma caralhada. Caralhada. Quantas você tem acesso? E aí você falou, né, e tu falou de Black Panther, tipo assim, que tá tocando, olha só a coisa doida que tá rolando, e as pessoas não percebem. Os caras fizeram o som, se eu não me engano, o Luciano do Tomahawk, porra, botou os caras pra tocar pra caralho, sabe, vê que eles têm uma afinidade até ideológica, né? Sim. E ao mesmo tempo, na outra semana, tá rolando no mesmo lugar a Banda Hydra, a banda das meninas aí, tá ligado? Bandaço. Sonzão, tá ligado? Com uma personalidade única. E aí tu se pega assim, mas não devemos defender. Não é defender causa, é a gente escutar a causa, tá ligado? Exato. Eu acho que quando a gente escuta é o início de tudo, porque às vezes a gente defender, a gente fica igual, sei lá, a mesma coisa do cara do partido político, tá ligado? É o cara lá que tá Lula, 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 Bolsonaro, Bolsonaro, a gente fica nisso. E tem uma parada pra acontecer aí foda, tá ligado? No Dia das Minas, leva tua mina lá pra ver a parada, tá ligado? Pô, vai ver um só as minas, roda só as minas do Black Panther, é sensacional, cara. No Dia dos caras, leva os caras, tu gosta de legal. Metal, mano, vai lá, ó, sei lá, Crisium, Creator, tá ligado? Mas em contrapartida? Em contrapartida também, a galera que tá no palco também tem que parar também um pouquinho de transformar o palco em palanque político. Menos ira, que o Ira mesmo fez aquilo lá, 5 minutos depois teve que voltar a fazer aquele meia-culpa porque deu merda. Sim, entendeu? Deu merda. Vou polemizar, hein? Vou polemizar aqui. Pode polemizar, pode polemizar. Deixa eu falar um negócio. Se eu sei que... O que o pato faz? Coacha, né? Coacha como um pato. Tem o bico do pato. É um pato. E eu não gosto de um pato. O que eu vou fazer no show do pato? É verdade. Não vai pra lagoa se tem galinha, filho. Não sou a favor de fazer palanque. Assim, cara... Não, eu também concordo com você. Eu respeito, porque assim, uma banda... A minha banda, a DRF mesmo, cara, somos pessoas totalmente diferentes. Cada um tem a sua ideia, a sua filosofia, seu viés político. Só que quando a gente tá na DRF, o seu CPF é DRF. O meu, o do Paquito, né, todos os integrantes. Você não tá respondendo só por você. Então, esse lance de não fazer do palco um palanque, eu concordo com você quando você tem outras pessoas que não têm o mesmo pensamento. Agora, por exemplo, o Ira, que faz isso desde os anos 80, eles sempre fizeram isso. Mas aí o agenciador... Mas o cara que contrata... Tá ligado? Aí, puta que pariu. Sacou? Ali é sobre um contrato. Ter o contrato, ó, não quero que você fale tantas coisas, não quero que faça isso, não quero... Igual Rage Against the Machine, pô, show do Rage Against the Machine. Independente de tu concordar com a política dos caras, o cara não vai deixar de falar a opinião. Sim. Não, o pedido não é sobre isso. Tem que ser o contratante ali, ó. Eu acho que não deve ter campanha de exclusão. Sim. Porque se você sobe no palco defendendo uma causa, tu não pode fazer a campanha de exclusão, porque senão tu diz que o cara exclui e você tá excluindo em cima do palco. Não vou fazer isso. Eu acho que é isso. É diferente. O que o Ira fez ali e, tipo, o Black Panther que você falou, a gente sabe que tipo de produto ele vende, que tipo de produto ele trabalha, qual é a ideologia deles ali. Já o trabalho deles é aquilo. Então, se você for no show, você já sabe que você tá... Sim, e você tem que estar na tua condição de consciência aquilo. também. Sim. Aí tu vai lá pro show e vai ficar... que é isso? Tacando garrafinha? Isso também é molecagem. Aí merece um pau também, né? Mas do Ira foi um palanque político que foi algo excludente, que ele quis excluir um grupo que não fecha com a mentalidade dele. E além de tudo, isso é totalmente anti-rock and roll. Entendeu? Rock and roll é antissistema, cara. E operário. Você independente de operário. Se você não... Você tem que ter um pensamento agora único.
é o monopólio do pensamento. Que isso? Não pode ter mais diversidade? E o rock and roll tá propagando isso. Quem não for, você tá errado de mim. Se você discordar de mim, é muito complicado. Eu acho que isso é maior ainda. É muito complicado. Eu acho que isso é maior. Isso parte do respeito ao público, isso também parte do entendimento público. Sim. Porque se o cara... O próprio Nazi em si, ele é polêmico, né? Desde os anos 80 ele é bem polêmico. Mas assim, eu não sei qual é... Eu acho que assim, como vocalista, né? Eu posso falar como Aline, não como o Nazi, que tem 300 anos, que eu não tenho nem como comparar. Ainda chama o cara de velho, tá vendo aí? Ó. Não, 300 anos de carreira, pô. De carreira. Ó, corte aí, ó. É de carreira, hein? De carreira. Eu não posso dizer como o cara pensa, mas assim, Aline, eu não posso falar por toda a minha equipe que tá produzindo um evento. Digamos, eu não posso chegar ali na frente e falar assim, olha só, quem tiver opinião diferente da minha pode ser retirado do meu show, porque, pô, meu baterista tem opinião diferente. O vocal, ele tem que ter responsabilidade coletiva, eu acho. Não tô dizendo que o que ele fez é certo ou errado, isso aí cabe a ele. E ao contratante que fechou o negócio com ele. Mas, eu como público, eu vou, é o que eu falei, onde eu quero estar. Se eu cheguei ali, o que eu vi não condisse com o que eu penso como ser humano, ou eu não quero estar ali, Sim. Eu não vou mais. Ó, eu concordo com você plenamente, mas também acredito que nenhum artista tem direito de subir no palco e chotar o público, a não ser que seja chotar é chato. Faltando com respeito, sendo violento e desarmonizando. O cara pagou, né? Agora, o direito, pra isso tem o Procon, tá ligado? O cara pagou ali, tá ligado? O cara pagou. Até esse papo é porque é bonito no discurso, porque na prática é aquele negócio, devolveu o dinheiro, não devolveu. E não, outra, mas e ainda devolveu o dinheiro não bastante. Mas ainda sente falta do dinheiro, porque se vai pedir retratação, se vai fazer retratação é porque tá sentindo falta do financeiro. Sim, então assim, berrar sendo inconsequente Ó, aí o cara devolve o dinheiro. Só que até o cara chegar lá no show, teve um Uber, alimentação, roupa que o cara comprou. Então, assim, o cara teve a perspectiva de um evento. Existem outros danos. Mas, se o cara tiver errado, racismo, xenofobia, tem coisa que não sexismo, tem que tolerar mesmo. Tá ligado? Meu irmão, é como o Black Panther fala, fogo. Mas outra coisa, por que você não aceita a manifestação de um outro grupo? Calma, Bruno, calma. Mas eu tô vermelho, puta merda. É que eu fico... Não, toda manifestação é válida a partir do momento que você não ultrapassa o limite do próximo. E vamos lá, respeito, o que ele se incomodou? Cara? O que ele se incomodou com o contraditório? Ele falou algo e achou que todo mundo tinha que pensar unanimemente como ele. Não, entendeu? Se ele tá no palco e fala, irmão... Ele ganhou vaia. Por vaia... Aí o ego falou mais alto, não gostou de ser contrariado. Tu acha que ele virou uma criança birrenta? O reizinho da bola, entendeu? A bola é minha, vamos jogar nas minhas regras, quem não jogar pode ir pra casa. É por isso que eu acho fabuloso. Tem gente que não gosta, diz que é muito clichê. Por exemplo, Legião Urbana, o Renato Russo. Tem muita gente que odeia, tá ligado? Que bota lá a postagem do memezinho sangrando os ouvidos. Só que o cara fez uma música com 3 acordes, tá ligado? Mi, dó, ré, não é isso? E todo mundo aprendeu a tocar violão com aquelas músicas. Foi a primeira de geral. Foi a primeira de geral. Só que, independente de quem esteja no poder, existe uma verdade que, sabe, se o cara cantou a música, já grita. É o maior protesto hoje em dia, seja pra direita, esquerda, centrão, entendeu? Uma ditadura de direita, uma ditadura do centrão, ditadura da porra toda. De careca, de cabeludo. A ditadura que foi, irmão. Que seja. Aquele 3 notas é o maior protesto da música popular, eu acho. A arte, tá ela é um meio de protesto. Eu não sou contra que as pessoas defendam suas ideias, mas eu acho que tudo que falta com respeito com o público, pra mim pega. Pra mim é Aline, tá? Porque eu faço a minha arte pras pessoas. Elas compreendendo ou não, elas estão ali pra assistir o meu espetáculo. Então, eu, Aline, tá? Não posso falar por outras pessoas. Eu tenho um respeito com aquela galera que tá ali muito grande.
Porque eu não tô acima de ninguém. Eu penso que se você tem uma banda, você tá ali pra entreter as pessoas e pra passar a sua arte pra elas. Se elas discordam, se elas concordam, com elas. Mas eu tô prestando um serviço, é um trabalho. Se em algum momento alguém do público me ofende, acabou o limite do respeito. Aí ele feriu, né? Sim. O limite tênue entre respeito. Se eu faço alguma coisa que fere o público, eu acho que aí tem que ter a fronte do contratante. Sim. Não te contratei pra isso. Parou? Sabe? Tem uma responsabilidade e tem também seus pesos, né? O peso do... É óbvio que, porra, eu não vou no show punk e ficar lá falando a favor do sistema, porque, pô, tu sabe que o negócio é proposto pra aquilo ali. E tu sabe que, pô, se chegar ali e for falar com... Os caras vão te sair pra cima. Porque é da filosofia dos caras também. Tipo assim, cara, é anarquia. Tu não vai chegar lá falando assim, eu amo o rei que tem que cair. Não, pô. Né? Tem uma coerência e tem um respeito. Eu, Aline, penso que existe uma linha tênue entre serviço e respeito. Só isso. Tá bom o negócio, hein? É isso aí. Tá quente. Polemizamos. Amanhã, cancelado. Mas a galera tá vendo seus pensamentos aqui na frente. Mas vamos entrar na máquina do tempo um pouquinho. Em 2005, você começou no mundo do metal. Lembrou? Isso foi o quê? Foi amor à primeira gritada? Cara, foi amor à primeiro som que eu ouvi, primeira gritada, primeiro grupo de amigos curtindo e bebendo junto e indo ali pra me assistir. Era uma vontade de me expressar através da música, sabe? Isso aonde, geograficamente? Cara, foi o primeiro de tudo foi no Garage. No Garage. Foi na frente do Rockline, pra tu ter uma ideia. Era o cover de Anthrax, era na frente do Rockline, aquele barzinho de esquina que tinha uma maquininha de música. Tipo assim, a galera plugava uma caixa que a gente ali. botava a moedinha meia-noite e saía às 6 horas da manhã que a gente ia escutar a nossa música, de tanta música que rolava, não era assim? Era, e às vezes a mesma música rolava várias vezes. Essa daí é a minha sequência. Ih, não, né? Não, é a próxima. Mas assim, bonito, show bonito mesmo, assim, de estrutura, né? Direitinho. O primeiro foi em Vila Isabel, numa casa que eu acho que já até fechou. Que era uma rua que cortava na 28. Foi com a Eternix, o amor da minha vida, que tá tatuado no meu peito. Isso você minha banda tocando? Autoral, cantando. Comecei cantando gutural, né? Eu achava que, pô, tinha que ter uma mulher no gutural, porque eu só via homem no gutural. Mas o pessoal não sabe o que é isso não, cara. Gutural é uma arte de você respira de uma forma diferente, você produz o som através de peito, né? É um som mais soproso e grunhido. Tem várias técnicas dentro. Tem scream, pigmento, várias outras. Mas essa arte, é a arte de não cantar limpinho. É de você produzir um som com o peito e com a garganta. Faz aí ou vai ficar com vergonha? Não posso mais fazer isso na minha vida, que o Rafael, meu fono, vai dar na minha cara. Ele vai entrar por dentro dessa câmera aqui, ó, e vai dar na minha cara. É porque é um esforço vocálico, né, extremo. Não, na verdade é técnica, mas assim, eu não sei se a galera sabe, mas eu tive um problema sério há um tempo atrás. Por indisciplina mesmo, de cantar, bebendo pra caraca, e as músicas que eu canto são músicas que vão do agudo ao grave. Eu tive uma fenda seríssima nas minhas pregas vocais. Que era, ou eu tratava ou eu nunca mais ia poder cantar. E aí eu tô tratando. Graças ao Rafael, meu fono, ao patrocínio. Eu agora tô bem melhor, tipo assim, 98% de cura. Mas eu não posso fazer certas técnicas que... É porque o Rafael deve ter te colocado no... Ó, até aqui, ó. Uma disciplina muscular grande, tá? Mas gutural em si, eu nunca tive problema cantando gutural, não. É um vocal mais fechado. É uma regência diferente do dia. É uma respiração e uma regência diferente de diafragmal, né? É bem diferente. É outra região que você usa. Eu tentei pra um papo mais tranquilo, mas vou eu polemizar de novo. Lá, quando você começou a cantar gutural, falavam que você era trans, né? Por Cara, conta todo disso. mundo... Eu não sei porquê. Não sei se é porque eu era grande, ou se porque eu cantava gutural, eu descia do palco e falei, você é mulher mesmo? Eu sou. Como assim? Como sou? Eu acho que eu sou. Não, é pior quando a pessoa tenta te convencer. Não é não. Tipo assim, caraca, tu não sabe. Era, porque... Tem uma ideia, tipo assim, uma mulher não pode
cantar gutural? Pô, tinha uma galera que tinha fazer isso aí. Normal. E era só gutural, tá? Eu não sabia cantar limpo, não. Era gutural e scream, só. E aí, cara, tu vê como é que a vida é. Na gravação, era Trustworth a banda, né? Antes de Eternix, a gente descobriu como que já é existia. Trustworth. Só que a gente descobriu que já existia uma banda famosa na Austrália com o nome Trustworth. A gente teve que mudar o nome da Eternix. E na gravação do álbum, a vocalista lírica saiu. Na gravação do álbum, durante as gravações. Caraca. Aí, ou a gente para tudo e arruma outra vocalista, ou tu aprende a cantar limpo. E aí eu tive que cantar limpo pra Na gravar. marra. Aí foi a virada pro lírico. Aí eu cantava lírico e gutural. E isso ficou sendo uma característica da banda, porque ao mesmo tempo que tá no lírico, você vira pro gutural. Era, a Bela e a Fera era eu. Um lado Bela, outro lado Fera. Era, Mas isso é um assim, esforço bizarro, né, cara? É respiração. É respiração. Quando você... É engraçado isso, a gente acha que é berro, mas não é. Quando você entende a técnica de respirar pro gutural, pra técnica do limpo, você tem a Fernanda Lira, que é um exemplo maravilhoso, e tá fazendo um espetáculo cantando Amy Winehouse, você vê a voz dessa mulher cantando limpo. É absurdo. E cantando gutural também. É absurdo. É uma técnica respiratória. Acima de qualquer coisa. Se você fizer errado, você vai ficar rouco. E vai dar merda, vai ferir a garganta. Mas se você fizer direitinho, pode cantar a vida inteira que não dá ruim, não. Mas o gutural você deixou de lado. Deixei por enquanto, que a gente quer voltar com a Eternix. Só até fechar a fenda. Depois que fechar a fenda, meu filho, não tem mais treta. A gente tá voltando com a Eternix. Então é um momento de cura, é isso? Vem. É. Falta pouco. Usa um Falta chá milagroso, alguma coisa além disso? Não, fono, exercício. Fone curandeiro. Vivi Alves e Rafael. Dali, só eles na causa. E aquele laserzinho milagroso do Rafael lá. Que ele, pô, chegou lá rouco, ele, pô, acabou, mano. Faz uns 3 exercícios e a voz volta. A tecnologia hoje, né, dando um suporte Absurdo. pro músico absurdo, né? Tem uns exercícios vocais que, cara, a gente fala assim, quando a gente faz a moda, né, que a gente começa assim, né, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Você fala, cara, se eu soubesse disso aqui antes, velho, o mundo era meu. A gente falou de técnicas vocais, né, a gente falou de tanta coisa, e a gente queria falar um pouquinho sobre os projetos atuais, né? Porque a gente já sabe que tocou doom metal, thrash metal, black metal. Tem mais algum metal aí? Doom, thrash, já thrash death, né? Já black, cara, eu me aventurei no black metal, cara, que figura isso. Cara, eu também toquei black metal. Caraca, era uma fase, eu não sei, é uma fase muito louca, né? Que a gente consome umas paradas, depois tu vai ver. Algumas coisas eu não consigo nem ouvir hoje, que eu fiquei com raiva, cara. Tomei um ranço de algumas bandas. Eu adoro, tá? Não vou dizer que eu não gosto, não. Tem bandas que eu gosto ainda. Mas tem umas bandas que eu tomei um ranço quando eu fui entender sobre o que tava falando, velho. Mas já me aventurei no black metal também. Eu fiz autoral com black metal. Era autoral, né? Inferno Blasfemar era autoral, mano. Foda. Toquei no Porra, Dogmas junto com o Fuxo. E meu irmãozão falecido, Wellington, colecionador de ossos. Deus. O nome dele era Wellington Deus. Caraca, cara. Acho que eu lembro dele, cara. Porra, cabelão fortão. Festas na casa dele. Eu lembro disso. Né? Cara, maravilhoso. Referências, né? Uhum. Do underground. Você até citou ali, né, que a gente... Caraca, death metal, a gente falou da banda Rigord, né? Índio, Marcelão, Alex, cara, amo de paixão. Eu já cantei uma música com eles, cara, no show, cara. Tem noção. Marcelo, me perdoa, eu fiz essa vergonha. Mas eu me amarro, tá? Marcelo é brutal, né, cara? Pô, Marcelo Índio com aqueles riffs dele, cara. Aqueles riffs dele ficam na tua cabeça. Só gente boa. Sai eu acho que o baixista, acho que é Léo. Agora é o Alex. Alex? Agora é o irmão do Índio, o Alex. Eu acho. Tinha um careca, acho que esse é o nome dele. Acho que também. Mano, rapaziada boa demais. Pessoal lá da Pavuna. Sensacional. Bravos, né? Muita aventura na adolescência, Bruno. Era coisa de maluco. Índio, eu considero o Índio meu irmão, cara. Índio é aquele amigo que tu tem que, assim, pode passar 10 anos sem você ver, mas quando você vê é a mesma coisa. Sim. Ele tá morando em Jacarepaguá agora, cara, mas, pô, vou colar lá no Pereirão ver um ensaio da Rigós qualquer dia desse. Eles estão ensaiando no Pereira? No Pereira.
Pereira o que, né? 25? Pereira. Papo reto, cara. Tocava com ele. Vocês conheceram um projeto de flashback que eu cantei flashback, cara. Fala aí, quando foi Pereira. Pra todos os lados já, né? Eu era da banda Cassete, junto com o Pereira. Sou ainda, né? Da banda Cassete. A banda tá parada, mas era Vivi Alves, eu, Pereira, Helder, Mailton, Pereira. Com Pereira? Pereira é um batera. Não, sim, isso eu sei, mas pra ele rolar... Ele era um dos donos da banda, ele ia viver. Foda. Ele ainda toca até hoje, tá? E o show da Cassete eram 3 horas de show, tá? Pereirão, ó. Tá com aquele bigode sensual ainda? Nada. Pereira tá sem bigode. Pereira agora é maratonista, rapaz. É mesmo, cara? Pereira é top, tá? Corre pra caraca. Saca muito de som na Ele Pereira, saca. né, cara? Pereira é uma das minhas, assim, eu aprendi muito quando eu entrei na Cassete. Eu aprendi a cantar de verdade quando eu entrei na Cassete. E quando você começa a cantar Gloria Gaynor, Cyndi Lauper, Aretha Franklin, essas paradas mais... Aí tu vai saber o que é cantar de verdade, E com o monstrão, mano. né, do lado. Pô, né? só brabo. E Vivi, né, cara? Porra. Vivi Alves, mano. Pra mim é uma das melhores vozes. É minha professora do coração. Pra mim é uma das melhores vozes. É de Caxias, né? Saiu de Caxias. Neiraço. Melhores vozes que a gente tem no Brasil. Não sei como é que essa garota não tá rica ainda e longe, grande pra caraca. Porque ela canta foda, muito. Foda. Muito. Pereira, um abraço e um beijo, meu amigo. Valeu? Muito obrigado, né, por Maravilhoso. ter saco de escutar a gente lá, fazendo riffs lá. Às vezes, né? As bandas de black metal todas ensaiavam lá. E como eu tava falando dos projetos, cara, a DRF é a paixão da minha vida hoje, eu falo. Cara, é um lugar... A gente sabe que banda é difícil. São muitas cabeças diferentes, com educações diferentes, com filosofias de vida diferentes, mas que é um ambiente que eu me sinto à vontade de ser o que eu sou em todos os momentos. E eu sei que a gente pode quebrar o pau ali. 2 minutos depois de estar resolvido, estamos bebendo junto. Sabe? A gente tem muito essa facilidade de... É uma banda de evento, não é uma banda autoral. A gente toca várias músicas, vários estilos. Todo mundo tem voz na banda, a gente escolhe o repertório. A ideia da banda é como se você ligasse um rádio, independente do estilo, você escutasse todas aquelas músicas que você gosta, Sim. desde os anos 50 até hoje. E eu falo que na DRF eu tenho essa abertura, essa liberdade, eu gosto muito, até hoje, tocar lá. E tem o projeto acústico, que eu faço voz e violão com o Diego Zanelato, né? Vandraque Zanelato. Vandraque Zanelato. Miniatura, já é bem mais intimista esse, né? É, mano, a gente toca de tudo ali, tipo, de tudo, entre aspas, né? Mas a gente sai do comum. Você vai ouvir um Wildon no meio de um Seu Jorge e do nada um Iron Maiden. É essa vibe, assim. É mais barzinho, né? A gente já fez motoclube, mas é mais intimista a parada, Sim. não é banda, né? Mas eu já assisti. Mas não perde, não. Não perde, não. A presença da guitarra ou violão, quando ele usa, é muito presente. Ele tem uma... Faz uns arranjos diferentes, né? Uns negocinhos legais. Eu acho que esses projetos mais dueto, assim, a preocupação é como compor, né, os espaços do som, porque falta o contrabaixo, falta a bateria. Tô com uma panderolinha ali, um negócio. E a gente colocou o Yuri também. Às vezes ele vai com a bateria reduzida pra dar um punch quando é um ambiente muito grande. Aí ele bota ali uma marcaçãozinha só pra não ficar muito vazio, né? Quando é evento, casa de show grande, a gente coloca um batera ou um carrãozinho. Você já tinha tocado com ele, com esse guitarrista? O Diego era baixista da DRF. Eu entrei na DRF em 2022, a DRF era a formação original, os únicos membros eram o Diego e o Paquito, né, o Davidson. Davidson tocava guitarra. Cara, esse é até um negócio legal, não sei se vocês conheceram a DRF no início, né? Davidson era guitarrista, ele aprendeu a tocar teclado porque eu entrei na banda e ele queria tocar as músicas de rádio que ele gosta. E ele toca teclado acho que uns 5 meses, cara. O cara tá solando Van Halen no teclado. Eu vi lá no Los Tecleiros, ele... Tá mandando benzaço. Não falei, não vai voltar pra guitarra, não, vai ficar no teclado. Eu tenho muito orgulho dos meninos, cara. E pros outros não sentirem ciúme. Fala um pouco dos outros também, né? Você cara, falou de um só. Billy canta demais. Graças a Deus que ele entrou na banda, porque eu posso beber minha cerveja e descansar aí no banheiro. Porque ele também ocupa esse espaço quando você sai, né?
Pô, ele tá com o baixista lá, né? É o baixista da banda. O Yuri, cara, é um garoto de 20 anos que toca um absurdo. E canta. Os backing vocals ele faz. Se na banda, a gente tá de estilo Def Leppard, tô botando todo mundo pra cantar, mano. Vamos fazer um negócio bonitinho? Vamos fazer os backingzinhos bonitinhos também. Falei, o Davi é o nosso Capitão Caverna, né? O nosso Tasmania. Eu amo e odeio o Davi todo dia. Eu brigo com o Davi todo dia. Mas eu amo o Davi, cara. Porque ele é muito doido. Mas o bicho toca demais. Não sei se vocês já puderam assistir o Davi tocando. O Davi, ele pode estar caindo. Ele pode beber até cair. Ele toca um absurdo. Ah, tô falando muito perto. Ele toca absurdamente. Ele fala, são meus comparsas. A galera meio que fala, a Aline fala, cara, eu não sou nada sem esses garotos, cara. Eu tenho um orgulho, eu olho pra eles, assim, com um olho de admiração quando eles estão tocando. Eu adoro quando tem algum solo que eles se juntam e eu não preciso cantar, que eu saio e eu fico besta. Já aconteceu de eu errar a hora de voltar, porque eu fiquei lá que nem uma babaca, assim, cara, muito foda. E se perdeu na capacidade dos outros. Eu falo, cara, não desmerecendo as bandas que eu passei 8 anos nas Anônimos, eu sou muito grata às Anônimos. Foi a banda que me introduziu nesse meio motociclístico aí. Cara, Carlinhos também canta demais. Orion. Celso, não sei se vocês já conheceram Celso Rosato, que ele tinha uma banda de metal fodaça também. Ficou no Prophecy. Você lembra do Prophecy do Rogério? Sou muito grata aos meninos, mas assim, a gente tem momentos na vida que a gente tem que fazer escolhas. Sim. Né? E você continua amiga das pessoas que você sai bem resolvida. Isso de relacionamento amoroso, isso de relações na sua vida. Você tem que saber entrar e sair de todos os lugares. E eu sou muito grata aos meninos, não teve nenhum tipo de briga, pelo contrário, foi uma escolha de o que eu vou priorizar. E não me arrependo, eles já estão seguindo também com um cara foderástico no vocal. Bato palma pro cara, casou certinho, mas, cara, DRF, vocês vão ter que me aturar por muitos anos ainda, estão ouvindo aí? Deu match. Vão ter que me aturar. Aí são esses 3 projetos que você tá ali, ativa. Nessa atividade, né? 2, né, na verdade. Tá pausado. Sim. Agenda, tem alguma coisa aí de agenda? Fala pra gente. Tem um monte, gente. Agora, a hora que eu vou esquecer. Peraí. Dia 31/5, a gente vai estar lá no aniversário do Matias, sábado agora. Do Matias, né, o locutor. Hoje já é o melhor aniversário dele. Junto com Robson Ladrão de Cavalo, Ximenes, cover do Zé Ramalho. Só gente boa. Anônimos, que é uma banda também que eu, Léo, parceiraço. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu lembrei disso agora, cara. Eu fiquei sabendo de uma história que um dos primeiros caras, assim, que falou assim pro Ximenes, assim, cara, tu canta muito, cara, por que tu não ganha vida tocando? Esse cara, pelo que eu fiquei sabendo pela boca de terceiros, foi o Rato da Toca do Rato. Ratão? Não, o Pedro Rato, da Toca do Rato. Ah, eu não conheço. Falou pro Ximenes. Falou. Vozeirão, né? Aí foi quando ele foi e deu o start pra fazer. Aí, às vezes, um amigo pra dar um levante é tudo, né, cara? Apoia os outros. Te põe pra cima, né? E o Robson Ladrão de Cavalo, junto com o Ximenes, eles fizeram uma dupla. Mano, ficou matador o negócio. E dia 1º eu vou estar lá no Itinerante com voz e violão. Dia 2 eu vou estar em algum lugar que eu não lembro. Dia 13/6, cara, eu tenho que falar, vou estar lá com a banda Zan. No Catrecos, tem surpresa aí. Danilo e eu estamos bolando uma surpresa aí. Uma coisa que ninguém espera que a gente vai fazer. Porque é um negócio foda. Ninguém vai imaginar que eu vou cantar isso. Qual a data? Dia 13/6, lá no Catrecos MC. Vamos anotar aí na agenda, vamos estar lá, hein, Bruno? Anotando, mas onde que a galera acha aí nas redes sociais essa agenda? Se eu não falasse isso, o povo vai me bater. Banda, _, DRF. D de dado, R de rato, F de faca. Tem o meu também, né, que é a Aline Vandrack, VANDRACK. É igual Mandrake, só com V. E cassete, banda, cassete oficial também. O 7 é escrito, tá? Se quiser olhar lá, trabalhos. Eternix vai voltar, graças a vocês, porque vocês me animaram hoje. Oxa! Preciso voltar a cantar gutural. Fiquei agoniada quando você falou, canta. Eu falei, preciso. Mas vou voltar. Se tudo der certo, ano que vem, Índio.
Tamo lá, hein? Índio é guitarrista da Eternix. É? Índio, vamos voltar essa parada aí, meu brother. Tá valendo, Precisando. tá valendo. Qual é, Tem composição pra caraca que a gente não gravou, que tem que gravar. Letra. Eu tenho facilidade de fazer letra. Melodia não, gente. A letra. Fala assim, vamos escrever sobre cortina. Vou te dar 50 músicas sobre cortina. Agora, musica isso aí melodicamente. Não sai. Tem que esperar a composição pra aí você gera... Não, eu gero do nada. A gente conversando aqui já me deu uma ideia de uma música, de uma parada aqui. Tô olhando pra câmera. Do nada. Vem meus amigos imaginários aqui, o Alexandre da viagem. Fala, vai fazer isso aqui. Você compõe muito também? Letra. Muito. Da Eternix tem muita letra que eu até hoje não gravei. Eu dou letra pros outros. Eu falo assim, pô, grava isso aí, cara. E na DRF, você pretende colocar alguma coisa autoral? A gente tem conversado sobre isso. Ainda não é um consenso, mas, cara, a galera abraça a ideia. A gente teve a missão aí de fazer um hino pro Darkseid, tá saindo, vou fazer, já fiz a letra, né? Que foda. Vai sair, a parte musical, o Davi tá musicando, mas eu tenho essa ideia, a gente tem essa... Conversou sobre isso há pouco tempo, na verdade, né? Faz uns meses aí. Temos a vontade, sim, de fazer um autoral diferenciado, porque todo mundo tá tocando a mesma coisa, né, cara? Uhum. Então a gente quer fazer um negócio diferente aí. Até vocês têm a responsabilidade de sair dessa saturação, né? Porque por mais que tenha som pra caramba pra fazer, mas a galera vem de 20 anos tocando. Coisas, chegar um momento que não vão nem... de algo novo. Não vai nem ensaiar mais, vai só, tipo, todo mundo já sabe o repertório. A gente tá trocando, a gente conversou de que assim, de tempo em tempo, vamos pôr assim, de 6 em 6 meses a gente tá trocando, sabe? E a gente tá colocando umas coisas, tava conversando com a Rafa hoje, a gente tá colocando umas coisas que a galera não toca em motoclube. Uhum. E nem em show, assim, de rock and roll. São coisas que a gente gosta. Sim. Das clássicas. Mas a sugestão também que a galera pode fazer um autoral e, tipo, tem um repertório. Coloca 2 músicas autorais em cada evento. Se não quer colocar tudo, mas coloca. Banda Corvos faz muito isso. Não sei se vocês começar conhecem. Inserindo. E é legal, tá? Eu acho que, tinha que ser isso. A galera tem uns que, né, preferem não, mas acho que boa parte das bandas tem essa ideia, essa vontade. Então faz 1, 2 músicas, insere no meio da apresentação. A banda Talking Box lançaram essa semana aí um materialzinho, já tá no Spotify, no YouTube, e a gente tá até postando aí, porque é uma banda que desde o início lá comprou as nossas ideias, né? Foi lá tocar. Nossos fechamentos total. Muito intimista o som. E os caras, pô, honestamente, a sonoridade... Não, eles são muito bons. Talking Box. Talking Box. Pode procurar. Talking Box. Isso aí, ó. Não, é Talking. Né? É Talking. Aí, pegou dislexia aí, ó. Agora foi contaminado pela dislexia. Vou até olhar. Aí, a dislexia. Ó, tá vendo? Mas foda. Algo Novo o nome da música, tá ligado? É só ficar ligado também no status da gente. Isso mesmo, tava certo. Talk Box. Aí, Talk Box. Status da gente, a gente vai estar postando algo novo lá. Foda. Maneirão. E assim, a galera que tiver material pra lançar, cara, pode falar com a gente, cara. Marca a gente, é isso que a gente quer mesmo. A gente tá fomentando o tempo todo. Uma rede, né? Cara. Uma rede. É isso. E, ó, Toca do Vinil, Veneno da Cobra, Los Tequileiros, entendeu? Tem um monte de carangos, catrecos, cara. Catrecos, sabe, se colocando na condição de... Pô, vamos fazer mesmo, é isso aí, tem que se conectar. Eu acho Borozão lá, né? Boró. Boró é o cara, pô. Parça. Boró, eu já falei isso até em outro podcast, mas meu primeiro show de rock and roll foi no barzinho do Boró. Pô, ele me dá uma força, sabia? Ó, e não era rockzinho não, era metal, death metal, hardcore, entendeu? E o Boró lá atrás do balcão, vendendo cerveja lá. Bebia uma caixa de cerveja, quebrava 3 cadeiras. Meu Deus. Sacou? Mas Boró sustentou ali, tipo, não, deixa os moleques aí, é melhor do que fazendo coisa errada na rua. Ele tinha esse discurso, ele pegava o microfone e falava. Isso, é um trabalho social. Entendeu? Além de um trabalho, né?
si, um empreendimento, né? Sim. É um trabalho social, você tem uma referência diferente de uma coisa que não é legal, né? Eu acho que o Boró já deve ter apanhado da mulher de tantas vezes que ele tomou prejuízo naquele não, a mulher dele, não fala dela não, porque ela é minha passazaça, sou apaixonada por ela. Graças a ela que a gente tocou no Catecos a primeira vez. Ela viu em algum lugar e falou, não, eu quero eles no meu aniversário. Aí a gente fez pela primeira vez. Maneiraço. E agora perturbo ele sempre. Então, Banda Zan vai fazer esse feat aí com vocês, né? 13 no do mesmo 6. dia. 13/6. Eu não sei nem se podia falar, Danilo, mas se não podia, ferrou, porque eu já falei. Já virou fofoca, Danilo, aí, ó. E já que deu tantos salves aí, tantos alôs, também tem as mulheres, né? Com certeza, tem N mulheres que, cara, eu referencio, né? Quiser dar um alôzinho pra algumas que eu falei, Iara, Gabi Ocorrência, Vivi Alves. Vivi Alves eu sou uma puxa-saco mesmo, tá? Porque ela canta muito, é minha professora e eu falo mesmo, não adianta. Neira, não sei se vocês conhecem a Neira Nazaré, que é a vocalista da banda Noturna, é maravilhosa, canta demais também. Karina Oliveira, eu sempre referencio as mulheres do underground e tal, que, pô, que tem uma voz, que tem uma história. A Karina tem uma voz, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir ela cantando, mas é uma voz que eu não conheço nenhuma mulher hoje que cante como ela. Ela parece que ela nasceu naquele tempo da Motown, sabe? Uhum. E reencarnou agora. É um drive, uma potência numa pessoa tão pequena que tu fala assim, não é possível, cara. É compacto. Ela canta demais, eu sou muito fã dela, muito fã. E fora minhas amigas, né? A Rose, cara. Sabe aquela amiga de alma que te empodera, me ajudou muito na minha vida, escutando minhas lamentações, me colocando pra cima, me dando uns tapas quando tem que dar pra acordar. Eu vou ficar falando até amanhã. Qual Rose? Se deixar, cara. Rosiane Laranjeira, ela não é da música, não. Ela é bartender. Porra, ela tem uma história de vida, cara. Se tu sentar aqui pra ela, tu fala assim, caralho, não vivi nada. Eu tenho que escrever um livro, cara. Uma pessoa que não tem pudor pra falar sobre nada. Conversa com ela sobre tudo. E é uma pessoa que sabe falar sobre tudo, porque é muito inteligente, porque ela lê sobre tudo. É uma pessoa legal pra vocês trazerem aqui. Vocês conseguirem um dia. Fica a dica aí. É uma pessoa inteligentíssima que tem muito pra falar sobre muita coisa. Ela é sensacional, assim, pra trocar ideia, é sensacional. Cara, tem muita gente que eu vou esquecer as pessoas. Meus comparsas da DRF, que eu vou falar sempre, não adianta. Tem coisa nova vindo aí, se vocês puderem assistir o show. E falem com a gente também, me peçam música. A maior parte do repertório as pessoas sugerem, sabia? Assim, cara, eu não escutei. Até vocês, cara, o que vocês acham que eu deveria cantar legal? Não, eu acho que eu ia fazer isso. Pedir música, mas já aqui. Eu quero uma música aqui. No podcast, tem que cantar uma música entendeu? Aqui, pô, pra ir embora. Não pode ir Dá uma embora palhinha. sem cantar uma música. 3 horas de te falando de música e só sem a voz da linha só aqui. a Janis Joplin no início. Só a Janis Joplin. O que vocês querem ouvir, então? Fica Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Mas peçam mesmo, tipo assim, eu gosto de ouvir, agora que a gente tá mudando o repertório, peçam músicas pra gente colocar no repertório. A gente canta I Love Rock and Roll. Mas aí eu falo tanto de Janis. Vai, Janis. Janis Joplin, cantar uma da Janis. Pode ser. Será que eu lembro? Pode ser um pedacinho, um refrão, pra Claro. dar gostinho? Ou então também uma que você se sentir mais confortável. Pode ser, uma com a outra. Eu gosto muito de Tina Turner também. Vamos lá. Caraca, olha que cara. Pra cá, eu quero aqui, ó. Tá bom, vamos lá. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to be wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me lifetime and promise and words and dreams. Speak a language of love when I know what I mean. Ooh, you can't be wrong. Take my heart and make me stronger, baby. You simple the best, better than all the rest, better than anyone I ever meet. Oh, I'm stuck on your heart, hanging every word you say. Don't tear us apart, no, no, no.
Baby, I will rather be death. Valeu. Ainda tem gente que não entende o porquê que a música salva. Muito. Aline, gratidão imensa por você estar aqui, tá? Primeira vez que a gente bate um papo, né? A gente nunca trocou um papo. Foi a primeira vez, sempre maravilhoso. Contigo eu já troquei, né? Muito sensacional. Pô, tá? Obrigada pelo espaço, gente. Eu tô mais feliz do que pinto no lixo aqui. Mais do que o pintinho que tá ali preso ali no negócio ali. Pintinho que foi dado pelo Gil Rivotril. É o pintinho Ficou do Gil, aqui, ó. É o pintinho do Gil. Ele tava tremendo ali, caiu no buraco, ficou quieto no buraco ali. É quem não tomou Rivotril hoje. Mas sério, gente, muito obrigada pelo espaço. Sim. Eu sou muito grata a todo mundo. Vou perturbar vocês muitas vezes ainda. Espero vê-los nos shows e nos eventos. Façam as críticas, gente. Eu gosto de ouvir vocês. Principalmente vocês que gostam do som. Façam, né, as críticas e tal. E agradecer a todo mundo. Cara, a galera da Baixada é sensacional. Eu falei isso, né? As pessoas pensam que eu moro aqui. Eu não moro aqui. Mas eu fico mais aqui do que na minha casa, porque vocês me acolheram tão, assim, de uma forma tão top, tão foda, que eu não consigo hoje não tocar aqui pelo menos uma vez na semana. Toda semana eu tenho algum show aqui em Caxias, cara. E a galera é sensacional. E vocês são top, né? Quem fala ao contrário, manda resolver comigo. Compra o barulho. E além do nosso povo, pede pro seu povo também dar aquela moral no YouTube. Por gentileza, meus teudos e manteudos, né? Meus teudos e manteudos. Segue a galera da cena. Cara, eu maratonei alguns episódios. Hoje eu vou terminar de assistir os outros. É um espaço que é raro. No YouTube, normalmente, tá? Cena 16 no YouTube. Cena 16 no YouTube. Que é um espaço raro que pega a galera de todas as vertentes pra falar sobre tudo. Abrangentemente. Que a gente possa sempre discutir sobre muita coisa e sobre tudo. Sem melindre, sem melisma, sem aperreio, né? A gente fala. Sem aperreio. Zero aperreio. Eu peguei isso de uma pessoa que trabalhou comigo. Zero aperreio. Vamos conversar sobre tudo sem problematizar as coisas, né? Então é isso, Brunão. Quer dar alguma consideração? Não, só agradecer e muito bom por hoje. É isso aí, pessoal. E antes da gente terminar, eu quero falar da vaquinha, tá? A nossa vaquinha tá aqui em cima. Você pode ir lá dar uma contribuição e ajudar a gente para que o nosso trabalho seja feito. Lembrando que esse suporte aqui é o suporte que a Zpixel Produções nos dá o direito de fazer. Então, assim, ajuda a gente lá. E se você também puder, dá uma olhada lá no Instagram da Zpixel Produções, tá? E se você souber de alguém que acha que vai precisar desse serviço de audiovisual, de um podcast, de fazer um patrocínio, uma marca precisando aparecer, então só ir lá, a Zpixel Produção. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Beijão. Até o próximo.